Sou o 107 Podcast, eu sou o Ângelo Beg. Que bom que você está aqui no YouTube curtindo os nossos conteúdos que estão aí disponíveis para você assistir. Se gostar, compartilhar. Se não gostar, compartilhar também. Meter o malho se for preciso e elogiar também, que a gente gosta. Aqui, hoje a gente está inaugurando aqui as nossas canequinhas do 107 Podcast, chiquérrimas. E agradecer a um view que tem 2 milhões um conteúdo que tem 2 milhões de visualizações do André Camelo, que está aí na nossa timeline, que está entre os nossos conteúdos aí, que você vai adorar e super recomendado. Valeu, André Camelo. Nós estamos em outubro de 2024 com 2 milhões. Parece bobagem, 2 milhões de visualizações, mas é um trabalho incrível que a gente tem que correr atrás para alcançar 2 milhões de pessoas. Então, muito obrigado por você assistir e compartilhar esse conteúdo e os demais aqui do 107 Podcast. Enfim, continuando, hoje eu estou aqui com a doutora Elizabeth Pinheiro, ela obstetra, ginecologista, um sorrisão e adora bater um papo, e a gente já está batendo um papo aqui sobre diversos assuntos, você vai gostar, porque ela é uma ariana. Ariana, dizem que é meio assim, mas eu sou uma ariana leve, eu acredito. Né? Ariana super leve, super gente boa, e você vai adorar, e daqui a pouquinho a gente vai colocar o arroba dela aí para você segui-la também no Instagram. Aqui do meu lado está a Fernanda Oliva, terapeuta, também sorrisão, atriz, vai falar sobre diversos assuntos interessantes, não só para a mulher, mas também para os homens. Tem uma ginecologista obstetra, vamos ouvir tudo que elas têm que falar, que a gente precisa muito aprender. Eu, principalmente hoje, nesse podcast, vou ficar aqui mais aprendendo do que dando pitaco. E é importante a gente entender a saúde da mulher. E também passa pelo homem, não sei se é verdade, Sim. Acho que procede. Doutora Elizabeth, obrigado por ter atendido. A partir de agora, eu vou te chamar de Beth. Perfeito, adoro. A gente tem que estar trazendo informação de qualidade de forma clara, objetiva e muito leve, né? Trazer proximidade de quem está assistindo a gente aqui. É Beth mesmo, adoro. Ginecologista, obstetra. Isso. Com visão, abordagem, né? Visão funcional integrativa, que é ver o todo, sempre tentando ir para raiz do problema e nunca só apagando incêndio. Entendendo a mulher. Exatamente. Fernanda, e tu? Eu trabalho com experiência somática, né? Sou professora de yoga também. E dentro do trabalho da experiência somática é muito bacana porque a gente faz um trabalho de olhar para o cliente, não só por aquilo que ele está falando, né? Então a gente traz ele, convida ele sempre a ir para a sensação do corpo, o que ele sente quando ele conta aquela história, aquele trauma. E vai fazer um trabalho de autorregulação para ele podendo ir se recursar e soltar as descargas necessárias para evitar o estresse, né? E a retraumatização também. Que hoje domina o mundo é o estresse. É verdade. E muitas vezes negligenciado. Ninguém pergunta, todo mundo fala, eu sou estressada. Eu falo que a gente pode estar estressada, né? E aquilo que você falou, né, Fernanda? O corpo fala. Só que ele não fala a língua dos homens. Ele não fala assim, eu estou estressada e por isso que eu estou com dor de cabeça. Não. Ele te sinaliza através de sinais e sintomas. Então, a gente tem que ensinar a pessoa a saber interpretar o corpo. O corpo está falando todo dia, toda hora. E a pessoa tem que estar aberta também, né? Sim. Até porque quando a gente acaba tendo um diagnóstico ou percebendo que tem uma coisa errada, você tem que buscar a solução. E nem sempre é tão simples, né? Às vezes a gente vai bater aí nos traumas, né? Em histórias passadas aí que a gente precisa resolver. E a maioria está muito desconectado do próprio corpo, né? Quando eu falo assim, como assim? O que eu estou sentindo? Assim, quando você conta essa história, qual é a sensação? Sensação? Não, nenhuma sensação. Então, você ainda tem até que fazer um trabalho educativo para poder unir, né, cérebro-corpo. Sim. Porque parece que tem ali um gap enorme, né? Enorme. E é bizarro porque é tudo único, né? É a correria do dia a dia. Eu acho que a própria internet hoje em dia é tudo verdade. muito... Tudo é acelerado, você tá ali na timeline. É papo, né? É tudo ao mesmo tempo, né? Dá tempo de processar. Como é que você vai para o corpo, né? Antes da gente entrar nas novas relações que estão surgindo nesse mundo moderno, pós-pandemia, com tecnologia e tal. Ontem eu estava tomando um café, vou mudar completamente o rumo da prosa, que eu achei interessante, um assunto que eu ouvi aqui no cantinho da orelha. Eu estava tomando um café numa padaria e tinha umas meninas sentadas aqui do meu lado. E uma falou assim, eu não uso sabonete. Mudei completamente o rumo da prosa, Mas né? tem a ver, vamos lá. Eu não uso sabonete. A outra, como não usa sabonete? Você toma banho como assim? Eu passo água, não sei o quê. E a outra, mas isso é um absurdo. E a outra, blá, 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 blá. E ficou aquele debate ali entre elas.
Saúde da mulher. Usa-se ou não usa-se sabonete? Já vai logo, né? Vespeiro, como eu costumo falar, vespeiro. Então, vamos pensar o seguinte, se você transpirou sem ter, por exemplo, né? Estourou o pneu do carro, né? O que aconteceu comigo antes de vir pra cá. Você não fez uma maratona, você não fez um exercício físico exaustivo, na teoria, a água corrente vai resolver. Até porque, se a gente começa a ter cheiro estranho, o famoso CC, aquele odor que não é legal ali na axila, ou começa a ter, por exemplo, secreção vaginal com um cheiro diferente, isso mostra que eu tenho uma desbiose, que é um desequilíbrio da microbiota intestinal, onde tudo começa e onde tudo termina, né, Fernanda? O intestino é onde tudo começa e onde termina. Então, na verdade, não é que ela não possa usar sabonete, mas que tipo de sabonete eu vou usar? É o sabonete perfumado? Eu vou usar todas as vezes? Quando eu limpo demais, o corpo ele tenta, de uma forma indireta, repopular aquela região para poder proteger. A gente convive com micro-organismos. Se a gente não tivesse micro-organismo, como é que a gente, por exemplo, ia digerir? Como é que eu ia combater? Tem bactéria aqui na minha pele, para combater outras que são mais patogênicas, mais perigosas. Então, limpar demais também é ruim. Não tô dizendo que é para ficar com cheiro, né, desagradável, pelo amor de Deus. Você conhece o seu cheiro? Exatamente. E se você nunca teve cheiro nenhum diferente, na axila, na vulva, vagina, enfim, e começa a ter, opa, você tá inflamado. E aí você precisa ser avaliada, precisa passar por uma consulta de um profissional que consiga entender essa visão funcional, integrativa, onde ele vê a causa. Ele não vai passar só um desodorante antitranspirante, entendeu? Porque o desodorante antitranspirante eu vou parar de transpirar, mas a transpiração é uma forma de detoxificar. Então eu não posso me intoxicar, eu tenho que detoxificar, eu tenho que jogar isso pra fora. Olha a importância aí da gente saber entender como é que é o corpo, né? E a mulher busca a especialista para cuidar da saúde dela? Eu tenho uma Ou ela consulta Google? Todas consultam o Google, todas e todos, né? Todas. Mas eu acho que com o advento aí até pós-pandemia mesmo, né? As pessoas estão mais na rede social, tem mais informação de qualidade. Eu tenho um viés, né, um pouco maior aí, Ângelo, porque como eu tenho essa visão, essa abordagem funcional, onde eu vou buscar sempre a causa do problema, acaba que muitas pacientes já me procuram tendo essa visão. É muito engraçado quando a paciente fala assim, alguém te indicou, né? Beth, uma amiga te indicou, mas ela não explicou quem é a Beth, o que a Beth faz ou deixa de fazer. E aí, quando chega lá, e eu começo a perguntar, ela fala, desodorante? Eu não posso usar aquele da marca tal? Não deve. Então, assim, hoje elas estão mais antenadas. Pelo menos eu tenho visto mais isso, né? Mas desodorante, aquele da marca tal, não se deve usar mesmo? O que tem alumínio, não. E tudo que é antitranspirante é aquilo que eu falei. A pele é o maior órgão que a gente tem. Mas lá no rótulo do desodorante vem escrito alumínio? Vem. E aí agora tem uns que são de spray, que vem escrito ali um zerão grande, percentual, né? Assim, 0% alumínio. Tem outros que são tipo uma pedra que você coloca na água e passa na axila. Aí vai vir gente assim, mas eu fui usar esse negócio e fiquei com cheiro. Claro, a pessoa está inflamada. E aí, de novo, o que ela tem que fazer? Procurar desinflamar. E ela consegue viver transpirando sem ter odor. Isso é que é importante. A questão... Entende que quando a gente está falando eu estou falando de medicina porque eu sou médica, né? Mas assim, a medicina tradicional, ela só arranja gambiarra. Ela só vai lá, mas é a gambiarra. É a medicina da consequência. Se eu estou transpirando com cheiro, para de transpirar. É isso que é feito. Se eu estou obesa, corta o estômago. Entende? Peraí, por que eu tô obesa? Por que eu tô transpirando com cheiro? Porque transpirar é normal. A gente tem glândula sudorípara. Glândula pra ter o quê? Suor. Mas por que agora a gente tem mais cheiro? Entende isso? E aí é muito comum que às vezes a paciente nem sabe que ela tem um odor diferente. Aí quando ela passa a usar aquele que não tem alumínio, ela fala, mas não aguento, Beth. Calma, vamos lá, vamos ajustar. Isso aí tá mostrando pro teu corpo, São as formas do corpo sinalizar. Ele sinaliza através do quê? Do odor. E eles falam, tem coisa errada. Entendeu? Por isso que engraçado, né? Como a natureza é sábia, né? Que meu cachorrinho que fica lá em casa, ele percebe alguma coisa e vai lá e... Entendeu? Entende isso? Precisamos aprender mais com os cachorros. Com a natureza, né? Com a natureza. Por isso que eu sugiro os óleos essenciais, né? Já que quer ficar perfumado, Entende? essencial.
E se você lavanda. e se não quiser, eu não quero, eu não vou usar óleo essencial, eu quero um cheiro mesmo daquela marca tal que eu amo. Ao invés de você colocar direto na tua pele, joga na roupa. Não tem Ótima problema dica. nenhum. Porque o grande problema, por exemplo, a gente falando de perfume, né? É porque o perfume, ele tem um fixador. Imagina que você sai de manhã, tomou banho, saiu pela manhã, passou o perfume. Você chega à noite, meia-noite em casa, o perfume tá ali. É normal essa fixação toda? Claro que não. Então, tem alguma coisa ali que é química que fixa demais. Se fixa demais, ela pode ser um disruptor endócrino. O que é isso? Ele pode agir como se fosse... Sabe chave fechadura? Eu tenho aqui o receptor e aqui eu tenho a chave, né? Imagina que eu posso ter um hormônio, que é a chave, que vai entrar aqui... E às vezes eu vou e uso esse perfume, e esse perfume entra como se fosse a chave. Mas ele não abre a porta, porque não é a mesma chave. Ou às vezes ele pode atrapalhar. Eu costumo dizer que ele faz um ruído, ele dá uma bagunçada na comunicação. Aí a gente não sabe por que tá tendo tanta gente aí com alteração subclínica de... hipotireoidismo, né? Da tireoide não funcionando direito. Aí começa a ter alteração da parte ginecológica, falando do ciclo menstrual. São detalhes. É claro que quando a gente parte para essa parte do detalhe, eu tenho que ter feito o arroz com feijão bem feito, né? A base, né, da saúde, ela tem que já estar ok. Mas eu já posso ir diminuindo essas coisas? Claro que eu posso, eu devo. Não só posso como devo. E outra, vai vir alguém falando assim, mas aquele sabonete, aquele desodorante, né, sem alumínio é mais caro. Já temos opções com valores iguais a esses que são antitranspirantes. Antigamente não, era um pouco mais caro. Mas, por exemplo, esse de pedrinha, ele dura 2, 3 anos. É bizarro. Então, mesmo que ele tenha um valor maior, ele dura muito tempo. Entendeu? Entendeu? Entendi. Adorei, entendeu? Nós estamos vivendo novos tempos nas relações, né? As relações entre homens e mulheres. Verdade. Como é que esses indivíduos estão vivendo essa nova etapa do mundo? E aí eu falo... Vamos ver o que Fernanda fala, eu venho aqui e complemento, que eu acho que Fernanda vai... Fernanda mexe ou não, Fernanda? Eu pensei exatamente em fazer essa pergunta para Fernanda para te jogar, mas eu estava te olhando aqui. Para mim. Vamos lá, eu acho que Fernanda. venho para cá. Vai, como é que tá essa vida dos novos tempos das relações? Então, eu sinto que, assim, falando como mulher, né, que as mulheres estão bastante sobrecarregadas, né? Eu sinto que esse movimento do feminismo foi muito necessário, mas eu sinto que isso, de alguma forma, também nos colocou num lugar... de muitas demandas, né, doutora? Então, assim, é a mulher profissional, é a mulher dona de casa, que cuida da casa, cuida dos filhos, educação. Muitas delas, mulheres que vivem de mães solos, né, também. Então, eu acho que a sobrecarga, né, de demandas tem afetado muito a saúde mental, física também, porque às vezes a pessoa não tem tempo para ir no médico. Vai no ginecologista uma vez por ano, quando vai fazer os exames, né, de rotina. Então, eu sinto assim que realmente isso acaba afetando nas relações, né? Então, ela tem que ser aquela mulher fortona, aquele arquétipo da Mulher Maravilha, né, que tem que dar conta de tudo, fazer tudo, e o espaço para o feminino dela, né? E o espaço para ela receber, para ela ser servida, para ela poder se relacionar de uma forma mais feminina. Isso tem que... É aquele papo da mulher de alto valor? A mulher de alto valor precisa... Ou a mulher de alto valor é a mulher que ela queira ser? Então, eu acho que... Alto valor para quem, né? Eu acho que depende dos valores de cada um, de com quem ela se relaciona. E eu acho que hoje em dia, voltando à história de fazer um trabalho de escuta interna, né? De se conectar com o corpo e com o sentir... Né? Porque se a mulher não sente o que ela está precisando, como é que ela vai comunicar isso? Então, ela precisa entrar em contato, primeiro, com o que ela está sentindo. Mas ela se permite? Pois é, a vida não tem permitido, né? Ela se corre, tem que fazer isso, tem que trabalhar, quando ela chega em casa, ela quer dormir. E eu costumo falar, Fernanda, que eu acho que não é nem que ela se permite ou não. Eu acho que essa geração, agora, acho que tem nem tanto, mas a minha geração e tal, é aquela geração de a mulher tem que ser forte, a mulher tem que ser isso e aquilo. Cara, a gente não tem que nada. A gente tem que ser a melhor versão pra gente naquele momento e tá tudo bem. E tem horas que a gente não quer fazer nada. Exatamente. E tá se tudo permitir bem. Isso, né? Não é? Se permitir isso. Então, assim, e eu sinto também que
Por outro lado, os homens, acho que você pode falar melhor, os homens estão um pouco assustados também de assediarem as mulheres, de chegarem, de se aproximarem por conta de serem acusados. Conversando com amigos, eles falam, não, eu não chego mais a mulher nenhuma, eu só espero ela me dar algum sinal. E às vezes a mulher tá esperando o cara chegar. Aí fica cada um no Aí seu eu canto. falo, bobeira. Baixa no Tinder. E aí baixa no Tinder e encontra pessoas erradas, né? Tipo assim, ainda. Ou acaba cada um se isolando e vivendo aí, acho que uma geração de muita solidão. Mas né? qual que é o rumo? Que leva pra depressão Qual o também. rumo disso? Depressão. Pra onde? Depressão. Eu acho, porque somos mamíferos, né? Depressão, e eu acho que assim... Eu não sei, isso aí é minha visão, tá? Pode claro. estar totalmente errada. Minha visão. Adoro debate. Eu acho que as pessoas estão voltando um pouquinho. Eu acho que a gente passou um pouco do ponto, sabe? Eu acho que, graças a Deus, veio o feminismo, a gente se colocou no lugar e tal. Mas, assim, a gente pode, mas a gente não precisa algumas coisas, sabe? Eu poderia ter trocado o pneu? Poderia. Mas eu não me permiti. Eu comecei a tirar as coisas do carro, eu não tinha como chamar, não tinha um homem pra fazer isso, que podia fazer isso. Força física. Tá Eu tudo posso bem. te fazer um elogio sem você Pode. perceber como um assédio? Pode. Isso é o caminho que o mundo tem que procurar, seguir, então? Não sei. Eu particularmente acho que cada um tem que ter o seu papel. De novo, não é que a mulher não possa trocar o pneu, não é que o homem que tem que trocar o pneu, mas sabe aquela história de cada um no seu quadrado, entre aspas? Vamos falar de força física. O homem tem mais testosterona que a mulher, então a força do homem, ela é maior. Algum problema nisso? Nenhum. E eu não tô falando de sexualidade, eu não tô falando de orientação sexual, eu não tô falando de nada disso. Mas eu acho que a gente também meio que, nós mulheres, algumas, né? Eu já tive esse lado, esse papel, sabe? Eu já tive nesse lugar de tudo eu resolvo, né? Deixa que eu fecho. Não é não. Não, e é tipo assim, deixa que eu fecho o portão. Cara, cavalheirismo. Vai me dizer que a mulher não gosta que o homem vá lá e abra a porta? Eu vou ficar esperando. Eu adoro. Eu amo. Agora, eu não vou ficar esperando a pessoa abrir a porta, entende? Mas se eu tô percebendo que o cara tá vindo ali e tal, por que eu não vou deixar... Abrir espaço pra ele e vir abrir a porta. Sabe a história se a gente parar pra pensar, né, na natureza, no animal... O macho, ele não é naquela coisa do ele vai... Pra quê, gente? E quando eu tô falando macho, de novo, eu não tô falando de orientação sexual. Até porque quando a gente vai falar de relação homoafetiva, geralmente tem um que tem um papel mais masculino e outro mais feminino. E eles não vivem muito bem. É isso. Eu acho que acaba, às vezes, no relacionamento havendo uma briga, sabe? Quem é mais homem, quem é mais mulher? Pra quê? Não precisa. Assim como os homens também podem abrir espaço para o feminino deles Total. e se comunicarem melhor e dizerem o que eles também estão insatisfeitos. Achar o equilíbrio. Falarem, Ambos. por exemplo, Exatamente. que estão tristes, deprimidos. Chorar, qual o problema, Eu tenho né? um filho adolescente, menino, né? Então eu converso muito com ele sobre isso. Porque vem ideias muito... Machismo, não vou dizer que é machista, mas culturalmente até, né? Na escola é muito enraizado isso, né? Então, você pode chorar sim, meu filho. Você pode sentir raiva. E aí, enfim, eu venho conversando com ele sobre essa importância de revelar para ele, dele conversar e revelar os sentimentos, né? E ele fala, mãe, mas não é em qualquer lugar. Eu falei, é verdade, não é em qualquer lugar. Mas aí você também tem que se proteger, porque a vulnerabilidade, dependendo da situação, ela também é perigosa. Isso. Sim, né? claro. Eu também não vou deixar o cara trocar o pneu num lugar que eu não sei onde eu tô. É lógico. Chega qualquer um, não, eu vou adiantar, eu vou resolver. Orientação, né? Exato. Aí é questão de segurança. Né? E quando você fala sobre chorar, né? Eu lembro do meu avô falando pro meu irmão chorando, e meu avô chegou e falou assim, você é um homem ou um rato? E meu irmão, um rato. Né? Porque ele continuou chorando. E eu acho que é sobre isso, sabe? É um rato. Qual o problema de ser um rato? Um modo de dizer. Equilíbrio. O estresse, né, da família, né, daquela convivência ali, marido, mulher, que aquela relação que começou agora, interfere diretamente na formação da criança, daquela criança que está sendo gerada. É possível ainda dar uma... É importante perceber isso antes, tratar antes de engravidar, de gerar uma nova pessoa. Como é que lida com isso? Porque assim, eu percebo tantos casais estressadíssimos que brigas diante dos filhos, ou briga de marido e mulher com a mulher grávida, enfim.
alguma coisa vai acontecer com esse feto. Com certeza. Tudo que acontece na vida intrauterina vai para a vida adulta. Tudo que acontece. Tudo que acontece na vida intrauterina vai para a vida adulta, de uma forma positiva ou negativa. Então, quando eu acompanho os pacientes que estão ali na fase de pré-concepção, o casal na pré-concepção... Pré-concepção, quando ele está ali se programando para... eu quero engravidar daqui a 1 ano, daqui a 3 meses... A gente aprende na faculdade que só precisa 3 meses antes começar a usar ácido fólico. Hoje a gente sabe que não, a gente não usa ácido fólico, a gente usa folato, que é a formativa do ácido fólico. E o preparo, só para você ter uma noção, não sei se vocês sabem disso, mas o óvulo da sua mãe, que foi fecundado pelo espermatozoide do seu pai, ele entrou numa fila, entre aspas, ele pegou uma senha 350 dias antes dele sair do ovário da sua mãe. Então, olha a importância. A sua mãe, 350 dias antes de ovular o óvulo que virou você. O bonitão aqui. Tudo que ela viveu, tudo que ela sentiu, que ela comeu, que ela dormiu ou deixou de dormir, vai impactar na evolução da gestação. E aí isso vai impactar para você na fase adulta. Se você fosse uma mulher, então eu e aqui a Fernanda, a gente já estava carregando lá dentro do útero da nossa mãe os nossos óvulos. Então, metade dos nossos filhos já estão dentro do útero da nossa mãe. Olha a importância. Recebendo toda essa informação. Todas as informações, boas e ruins. Então, olha a importância. E quando a gente fala do estresse, eu falo que estresse todo mundo vai ter. A questão é gerenciar o estresse. É o que eu vou fazer com a situação, né? Então, voltando de novo, a gente vai falar aqui toda hora do bendito do carro, né? Cara, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que te avisar e vou resolver. O máximo que ia acontecer era você falar, Beth, não dá pra gente gravar. E tá tudo bem. Se fosse em outra época, meu Deus, Ângelo, né? Não, calma. Porque senão você já percebeu quando começa a dar errado uma coisa, dá errado outra, a segunda, e aí o negócio desanda? Na gestação é a mesma coisa, na pré-concepção também. Já existem trabalhos que mostram, Ângelo, que o homem, quando tá ali naquela fase de preparo para engravidar a esposa, se ele tiver um nível de estresse muito grande, ele aumenta o risco desse bebê ser um bebê que vai virar um adulto deprimido ou ansioso. Então, olha a importância do homem para a saúde do filho. Gerenciar o estresse na fase de pré-concepção. Outra coisa, né? Quando a gente está falando agora na gravidez, eu até brinco e falo, né, com os maridos, às vezes durante a consulta de pré-natal, e eles falam, doutora... Aí eu às vezes falo assim, finge demência, ignora, deixa rolar, porque a grávida ela fica mais sem filtro, ela fica sensível, tudo é muito, né? Ela do nada tá chorando, daqui a pouco ela tá super feliz, e ele olha e fala, que é isso? Não estou reconhecendo, né? Então hormônios. E aí eu falo, cara, abstrai, ignora. Por quê? Quando eu tenho estresse, eu aumento o cortisol. Se eu aumento o cortisol, eu aumento a resistência à insulina. Aumentando a resistência à insulina, eu vou inchar mais, eu tendo a aumentar mais a pressão. Então, olha só. Eu vou me fazer mal. Exatamente. Aí eu aumento o risco de diabetes gestacional, eu aumento o risco de pré-eclâmpsia, de restrição de crescimento. Eu aumento o risco dessa criança estar num ambiente obesogênico, porque ela come mais. Quando a gente tá mais estressado, não tem aquela coisa, eu mereço. Aí vai lá e come o quê? Chocolate, uma barra de não sei o quê e tal. Isso acontece com a mulher também. E pra piorar, no segundo e terceiro trimestre da gestação, principalmente ali depois de 24 semanas, já existe fisiologicamente uma resistência à insulina de propósito, para fazer com que aquela mulher guarde energia, faça com que o bebê cresça, né, ganhe peso mais rápido, e já preparando essa energia, guardando essa energia para o parto e para a amamentação. Lembra que a gente foi programado para a época da caverna. A gente não tinha a mesma quantidade de alimento que a gente tem hoje. Então, a gente hoje já tem o que a gente chama de overnutrition. Eu estou comendo mais do que eu preciso. A gente tem uma dieta mais ocidentalizada, né? Uma dieta mais cheia de produtos industrializados, né? Conservantes. Exatamente. Tudo de ruim. Aí, tudo que inflama. Exato, isso aí. Inflama. Tudo que inflama. A gestação é um período de inflamação. Mas é uma inflamação sob controle. Não é uma inflamação que a gente está falando aqui. Então, assim, o estresse é importante? Cara, o gerenciamento do estresse é muito importante. Aí a paciente às vezes fala pra mim assim, Beth, uma coisa que eu pergunto, né, durante a consulta, como é que foi a sua gestação? Como é que foi a gestação? Melhor, como é que foi seu parto e como a sua mãe te gestou? E às vezes vem assim, quer ver? Meu pai batia na minha mãe, meu pai era alcoólatra, a minha mãe engravidou sem querer, e aí não teve apoio, meus avós tiraram ela de casa. Você acha que o ambiente emocional dessa mãe foi adequado? Aí eu faço uma pergunta pra Fernanda. É isso aí. A constelação familiar me ajuda a resolver esses meus perrengues?
Então, através das imagens que aparecem ali dentro do trabalho sistêmico, geralmente a pessoa ela olha para aquela imagem que estava oculta e aí ela percebe no próprio corpo uma sensação. E aí eu investigo, na verdade, o que ela está trazendo como informação ali do corpo dela, daquela imagem que ela acessou ali dentro do trabalho, seja com os bonequinhos ou seja com os participantes quando é em grupo, né? Porque aí pode vamos ser dar em um grupo passo ou atrás. individual. O que é a constelação familiar? É um trabalho, é um olhar sistêmico, uma filosofia de vida, onde ajuda a pessoa que vai fazer, no caso você, né, a desenvolver a sua inteligência sistêmica. É como eu olho para os meus familiares, para os meus ancestrais, para as minhas raízes e incluo tudo aquilo que foi difícil deles terem vivido ou da própria criança, né, interior da pessoa que trouxe ali aquele problema, também está projetando isso na vida das suas relações. Então, voltando à sua pergunta inicial, quando ela vai naquele momento do trabalho e eu pergunto, a partir da imagem, qual a sensação que ela está sentindo, pode ser que ela traga um choro, um desconforto, alguma coisa, minha garganta está fechando, aí eu tô com frio na barriga. Então eu vou fazendo um trabalho ali dela se orientar e se reorganizar e fazer um trabalho de reconciliação com quem ali, com aquilo, que pode ser um sintoma ou pode ser um familiar. Então ela vai olhar para ali e fazer um trabalho de ressignificação. Então ela vai fazer um trabalho de reconciliação com aquilo. Então, digamos que seja ela vai lá na gavetinha que está com problema, abre a gaveta, põe o assunto para fora, abre o arquivo, resolve, organiza. Mas tem que ser feito com muito cuidado. Por isso que eu falo que constelação não é com qualquer um. Não é com qualquer um, não é para qualquer pessoa naquele momento. Isso. Mas aí a pessoa tem que partir da pessoa, a experiência somática, né? Inclusive, é uma ferramenta maravilhosa, porque é um trabalho que a constelação precisa ser feita com segurança. A pessoa precisa estar segura para abrir a gaveta. Pode ser que ela não possa abrir a gaveta naquele momento. Então, é preciso ir um passo de cada vez, né? Então, você sabe que tem a gaveta está ali. Eu gostaria de mexer naquela gaveta, mas eu não estou pronto ainda para ir. Aí você vai, olha, para ir lá, a gente vai em outro momento, em outra sessão. Podemos ir até aqui, aonde você está seguro. Porque imagina se ela já chegar lá com o coração palpitando, né? Não precisa. E todo mundo tem uma gaveta, né? Tem várias gavetinhas. São várias. Eu costumo falar, eu fiz já constelação 3 vezes, é incrível. E vale falar que não tem nada a ver com religiosidade, né? Porque muitas pessoas acham presença, que tem. É aqui muito agora. Legal. E é um trabalho no corpo, é no campo da experiência e da fenomenologia. Então, assim, é aqui e agora. E eu falo que, como você falou, né, Fernanda, a questão da gaveta. Eu costumo dizer que é igual você resolver arrumar o teu quarto. Você não vai esvaziar todo o teu armário. Aí vamos supor que o teu quarto seja uma suíte. Vou esvaziar tudo do meu banheiro. Você não vai aos poucos? Pelo menos o ideal é isso. Senão você imagina, esvazia tudo, põe tudo em cima da cama. Chegou a noite, você não consegue dormir. Tá exausto, não vai conseguir. Né? Então, assim, cara, vai ali naquela porta, arrumou. Tô bem, tô tranquila, agora eu vou pra outra. É sobre saber quando, como, com quem, né? Um dia de cada vez, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa traz um trauma de abuso, por exemplo, sexualidade. Eu falo, olha, essa camada é uma camada lá, digamos, uma cebola, né? Lá. É a última. A última. Primeiro, como tá essa autoestima? Eu não consigo encontrar ninguém. Eu não sei o que na vida. Ou seja, vamos trabalhar então a autoestima, vamos trabalhar em segurança. Essas primeiras gavetas. Aí a gente vai chegando lá, né? Então, um dia de cada vez. E a gente conhece, às vezes, se depara com pessoas que você olha para a mãe, para filho, ou para o pai, para o filho, ou para o avô, você vai assim, nossa, parece todo mundo a mesma pessoa, assim, né? As gavetas só foram montadas. A gente pode honrar e não precisa repetir, né? Não sobre isso? É sobre isso, você né? sabe, existe uma lealdade sistêmica onde a gente acaba seguindo padrões ou repetindo comportamentos através de um amor infantil, um amor cego, que é desnecessário. Porque a tendência dos menores, né, que são os filhos, os
Nós somos os menores, né? Somos os mais... Nós e os nossos filhos, né? Os filhos ficam na ponta, para quem não tem filho. Você tem filhos? Tenho. Então, eles são os menores. Você é menor que a sua mãe é menor que seus avós, né? Então, existe uma ordem de chegada aqui, né? Nesse plano. Então, não é bacana inverter, né? Então, você honra a história de cada um e fica no seu lugar no sistema. Não adianta você querer chegar na casa do seu pai e dizer como é que são as coisas, apontar o dedo na cara dele e falar, o jeito que você faz tá errado. O seu jeito é o seu jeito. Não, o seu jeito é o seu jeito, eu respeito. Sim. Não, então, eu não concordo com isso, mas eu respeito. É isso. Porque... E é lindo, cara. Constelação é disruptivo. Por isso que eu falo que é filosofia de vida. Relacionamento tóxico... Na constelação, você consegue alcançar relações tóxicas? Você sabe que tem cliente que vem pedir para fazer constelação do casal. Até pode, mas eu sugiro antes cada uma fazer a sua. Né? Porque existe muito jogo de acusação. Geralmente o que vem pedir ajuda é o que menos precisa. O outro... ou quem vem reclamando do outro, o problema está nele. Né? Aquele que reclama de todos, né? De todos os relacionamentos que teve. Aí mas todo mundo... Mas quando você vai ver... Não quer olhar para ele. Não quer olhar para ele. Porque é mais fácil apontar, né? É mais fácil apontar. Mas eu digo que as relações é um jogo de acusação, né? São as crianças de cada uma, né? Brigando um com o outro, né? E projetando a história de um no outro. Então fica esse jogo de acusação interminável, que acho que é o inferno na Terra, né? Porque... E aí, mediação de casal. Dia desses, voltando lá naquela coisa de tomar um café e ficar escutando as pessoas. Mas você fica escutando. Adoro! Se a gente encontrar com ele na praia. rua, A praia é o melhor lugar pra você ficar ouvindo. Eu sento ali e fico tomando uma cerveja. Gente, o negócio ali tá... E às vezes eu até nem saio de perto pra poder escutar o final da história. Eu quase entro nessa... Pô, dá pra terminar rapidinho que eu quero ir embora? Mas dia desses, de novo, assim, ouvindo pelos cantos da rua aí... um sujeito conversando com o outro e falando assim, não, mas eu mal encostei na menina, ela falou que era estupro. A minha cara é difícil, né? Aí, eu vou falar como mulher ginecologista. Tem muita mulher que é abusada, sim, e não sabe que foi abusada. Porque tem aquela coisa do, eu tenho que ser submissa, é meu marido, é meu namorado, sei lá, é meu noivo, tem que ser. Mas a gente também tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia também tem a galera que usa isso pra barganhar algumas coisas, concorda? Né? Aquela mulher que está em sã consciência, não estou falando das pessoas que estão sob uso de medicamento, uso de, sei lá, né, acabaram bebendo demais, eu não estou falando disso, né? Mas existem algumas mulheres, sim, que vão se aproveitar. E aí entra de novo aquela história. Acho que o homem acaba ficando com medo de chegar, porque ele vai falar, não, nem vou chegar perto, porque depois eu dei um beijo, pronto, né? Então, assim, é difícil isso, daí é bastante difícil. E eu falo, o Ângelo, que eu tenho pacientes casadas que são violentadas, né? Eu tenho uma paciente que fez quimioterapia e durante a quimioterapia ela foi violentada pelo marido. E ela só entendeu que era violência porque ela estava fazendo uso de um medicamento para dormir, já que a quimio estava fazendo ela ficar muito acordada, porque não a quimio, né? Ela estava fazendo uso de corticoide para poder diminuir o enjoo. E aí o corticoide à tarde, ele deixa a pessoa muito elétrica, né? Porque era pra gente ter um cortisol mais alto de manhã, depois cair, anoitecer, para exatamente a melatonina entrar e a gente fazer, né, ter sono. Então ela ficava muito elétrica. E ela precisava também dormir para poder ter o quê? Reparação, para poder sair daquela, né, do tratamento do câncer com a quimioterapia. E aí ela veio para mim na consulta muito tensa. Doutora, eu tô tensa porque eu não uso anticoncepcional, nem podia, porque ela estava tratando, né, um câncer que era hormônio independente, não tinha DIU e usava preservativo. E aí, por conta da químio, muito ressecamento vaginal. E ela, quando acordou muito lubrificada, achou estranho e perguntou ao marido, né, tipo... Perguntou não, comentou, né? Aí ele fala, não, a gente teve relação. E ela surtou. Como assim teve relação, né? Ah, você tava meio dopada. Opa, peraí. O cara sabia... Aí, você entende isso? O
O cara sabia que ela estava dopada. Outra coisa é, de repente, tá sob efeito do medicamento e a pessoa tá ali, ela fica na dúvida, será que eu tive relação? Será que eu transei? Será que eu não transei? E aí a primeira pergunta que ela fez pra mim, eu posso ter engravidado? A primeira coisa que eu perguntei, ele usou preservativo? Ele me mostrou dentro da lata de lixo, né, do banheiro, que tava usado. Mas aí, pensa, eu como gineco, a mulher passando por uma químio contra câncer, né, tratando um câncer, e eu chegar pra ela e falar assim, a senhora foi abusada pelo seu marido, porque ele tinha consciência disso. Isso é violência. Entende? Entendi. O estupro que a gente tá mais acostumado a ouvir é aquele dia, a mulher tá na rua, alguém pega, cata, leva, põe dentro do carro e aí vai, tem relação ali sob força. Esse, todo mundo sabe que é. Mas quantas pessoas são violentadas, às vezes, no âmbito familiar? E aí depois não resolvem e depois tem que procurar a Fernanda. Graças a Deus que existe a Fernanda, né? Pra resolver muita coisa. Infelizmente, existem esse tipo de casos Vou pra te serem falar tratados, que né? Sim, mas ainda bem que tem ela pra tratar, né? Dentro do trabalho que eu faço com a criança exterior, tem um dia que a gente trabalhar como foi a perda da inocência. Olha aí. Ai, Você ouve cada coisa, né? ai. Como é que é a Gente, criança interior? não, esse trabalho da criança interior é com adultos e é um trabalho de olhar para a criança. Aí a gente trabalha da criança ferida divina, né? Olhando de forma arquetípica, divina, que é o lado mais brilhante, espontaneidade, e a ferida são onde estão os traumas, né? E aí esse dia era um dia da ferida. E aí a pergunta foi, como foi que você perdeu a inocência? Vou dizer que 90% foi abuso. Abuso, assim, inclusive de cuidador, né? Eu tava no banheiro e ganhei um beijo na boca. Falei, oi? Nem foi um abuso de... É porque a gente né? pensa em penetração. Penetração. Não, existem muitos outros abusos. É isso. Por isso que eu digo que quando a gente fala do estupro, a gente só pensa em penetração. Não é? Não. É você... Gente, abusar, né? Alguém chegou e passou à minha frente. Não abusou? Não é? Passou que eu tô falando assim, abusou, entrou na minha frente na fila. A gente não vê como abuso? É a própria linguagem, né? Exatamente. O estupro, há alguns anos atrás, uns 20, 30 anos, era isso. Pegou uma menina à força, levou a menina na moitinha. Exatamente. Isso. E não é E só não é isso. mais isso. Não é só mais isso. E uma das coisas que a gente mais trabalha com as mulheres é limites. A dificuldade de colocar limites, né? Então, a gente vem trabalhando isso no corpo, às vezes de empurrar, de fazer um movimento que não foi feito. Dentro da terapia somática, a gente também utiliza muito, por exemplo, nesses traumas de carro, enfim, qualquer acidente, onde o corpo quis fazer um movimento, mas ele foi impedido. Então, dentro do trabalho, a gente deixa o corpo bem, né, fazer o movimento bem devagarinho, com bastante consciência, para completar o movimento. E aí a pessoa vai tendo descargas, bocejos, lágrimas, às vezes acessa uma imagem, estalos pelo corpo, porque o sistema nervoso ele vai se reorganizando, porque ele foi colapsado e aquele movimento foi interrompido ali com aquela batida do carro. Então, tem várias possibilidades de fazer esse trabalho. Mas estava voltando à questão do limite, né? Muitas das vezes é necessário trazer essa consciência do limite para o corpo, da pessoa fazer o movimento de... Você gostaria de ter feito o que você não fez nesse dia que tentaram te beijar no banheiro? Eu queria ter empurrado a pessoa. Eu não fiz nada, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, dentro da terapia, a gente vai fazer ela reproduzir esse movimento de empurrar a pessoa. De colocar um limite. De colocar um limite. De falar, sai daqui. Né? Seja lá o que ela queira falar. Sim. E o quanto isso é enriquecedor, o quanto isso é curador. Aprender a falar não. Não, porque não é só um trabalho de eu estar ali analisando o que aconteceu e reeditando a história psiquicamente, mas levando para o corpo a proatividade de realizar um movimento que poderia ter sido feito e não foi feito porque ela não tinha essa orientação, essa consciência que poderia ter feito. Né? É importante aprender a falar não. É libertador, né? Libertador. Falar com o corpo e com a voz, né? Mas assim, falar não, mas assim, ponderar antes de falar um não também. Tô falando assim, né? Porque assim, às vezes as pessoas falam, não, minha vez hoje, tudo pra mim é não, só vale o que eu quero. Não, aí também não é isso, né? Não, aí é um mimado. Não, aí é mimado, a criança birrenta. Mas então tem muita criança mimada, porque eu conheço algumas mas eu acho que essa coisa do falar não
é muito da história do pertencimento. Me corrige, Fernanda. Tipo, se a família toda foi abusada, se a mãe foi, se a prima foi, se é a todo tal da mundo... lealdade. Eu não posso ser diferente, eu não posso quebrar. Até porque a gente, pelo menos eu canso de ouvir essas histórias no consultório, de uma pessoa falar, eu contei pra minha mãe que eu fui abusada pelo meu tio. E aí a minha mãe falou, não fala, porque a tua prima já foi, eu também, tua tia... Oi? Como assim? E aí ela vai e resolve falar pra família inteira. Ela vira o patinho feio. E todo mundo fica de mal com ela. Como assim? É bizarro ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu acho que algumas pessoas acabam não fazendo, não impondo limite, porque ela vai ser a diferente. Mas a gente precisa e muitas vezes merece quebrar ciclos, né? Ciclos que sejam abusivos, tem que quebrar. ciclos ruins. Não precisa repetir, e tá tudo bem. E dentro do trabalho sistêmico em honra a tudo que eu recebi, eu vou fazer diferente. Eu posso fazer diferente. E se você não quebra esse ciclo, você caminha para um quadro de depressão, por exemplo? Aí, detalhe, quem é que tá doente? Você, por alguma coisa que alguém te causou e que você não parou ali, não quebrou. Não tô dizendo que quebrar ciclos é fácil, não, né? Quebrar ciclo é muito difícil. É a gaveta. É difícil porque você vai ser julgada, porque você vai ser a diferente. Uhum. Mas é a questão eu falo isso muito para os pacientes. Você merece viver uma vida plena. A vida é muito curta. Para você viver... E pior, né? Geralmente repete ciclo ruim. Se for ciclo legal, né? Tipo assim, nossa, eu vou ser próspero, eu vou ser isso. Não. É a escassez, é o sofrimento, é o abuso, é a traição, é quebrar financeiramente falando, é tudo. Não, porque a minha família é assim. Não, mas você não precisa ser, você pode estar e mudar. Eu acho que quebrar ciclo demanda muita energia, mas aí você tem que pedir ajuda a quem pode te ajudar. E aí você tem que querer, né? Também. Tem que querer, porque eu acho que a saúde física, a saúde mental, ela depende de uma decisão sua. Exatamente. Eu quero ficar boa, eu quero ficar bem. Curada. Eu quero me curar, né? Eu preciso... fazer meus exames. Isso. Eu preciso de um terapeuta. Mas eu não tenho dinheiro. Mas tem a clínica social. Sim. Sempre tem um caminho, né? Sempre tem um falo percurso. que pode ser um caminho mais longo, mas o caminho existe. Existe. Sempre existe. E as redes sociais colaboram diretamente para o quadro depressivo de algumas pessoas a partir do momento que elas têm vários exemplos de sucesso e que ela tá naquele mundinho lá, né? Então, assim, a depressão, de repente, ela encontra ali um terreno fértil para... Ainda digo mais, esse modelo, né? Porque eu falo que ninguém vai aparecer. Eu não apareço. Quem vai aparecer? Todo mundo, né? Você vai aparecer naquele dia toda desgrenhada, cabelo? Vai. Você vai botar um filtro, não é? Você vai passar um batom, você vai estar com o cabelo mais arrumado. Isso é normal. O ser humano quer se aparentar bem. E aí, quando você começa a seguir pessoas que tem essa, né, demonstram só isso, você olha e fala, cara, eu não sou assim, eu não tô assim com peso, eu não tô assim com cabelo, ela tem um carro, eu não tenho, e aí comparar pra mim eu acho que é uma das piores coisas. O que você pode, de repente, é modelar, tentar modelar, poxa, eu queria ter um corpo X, eu vou tentar ir em busca, eu não vou ser igual àquela pessoa, porque eu não sou aquela pessoa. Mas eu acho que pra piorar ainda, Ângelo, lembrar que quando a gente tá falando de rede social, a gente tem muita dopamina sendo liberada ali. E você fica viciado. E aí você tá sempre em busca daquilo e nunca se sente o quê? Satisfeito. Pleno, satisfeito. Uhum. Então eu acho que até se você estivesse vendo pessoas que não são modelos de sucesso, entre aspas, você fica ali, dopamina direto, né? É geração dopamina, né? E jogos eletrônicos, total, a mesma coisa. Eu tava vindo pro podcast, comentei com a Carol, que é minha irmã, eu ia fazer um podcast com a ginecologista. Aí ela falou assim, tem uma pergunta. Tá. Aí ela mandou pra mim aqui. Aí ela, vou ler como ela me mandou. A virada dos 40 para as mulheres, a virada dos 40 para as mulheres, como impacta na saúde mental? Relato das suas amigas que falam sentindo. Ela fala que a cada ano que o tempo está passando, quando ela virou dos 39 e 40, ela percebeu que o mundo mudou, a barriguinha mudou, tudo, as coisas começaram a acontecer de uma outra forma para ela. E como lidar com esses hormônios, com essa alteração hormonal? Eu acho que vale a pena nessa coisa do 40 a mais, mulher 40 a mais, né? A gente usa muito esse termo. Por que 40 a mais, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a mulher, quando menopausa, quer dizer, eu estou pós-menopausa, foi a minha última menstruação.
Um ano após, eu defino como menopausa. Então, se a pessoa menstruou outubro de 2023 e até hoje não menstruou mais, ela menopausou. Claro, só se ela estiver usando medicamento para não menstruar, mas pensando numa pessoa que não está fazendo uso de nada, uma mulher que não está fazendo uso de nada. Essa situação da menopausa é uma coisa, mas existe o tal do climatério. O climatério compreende 10 anos antes da menopausa. E eu falo disso para as minhas amigas, elas dizem, não, que absurdo. É um ano não. só. Eu falei, olha, você precisa se informar. Então, já 10 anos, já atualiza. Exatamente, compartilha com as amigas. Mas aí 10 anos antes já começa 10 anos antes a dar gente sinais já tem, de que... Sim, só para você ter uma noção, existem 76 sinais e sintomas catalogados relacionados ao climatério. 76. E o que todo mundo pensa? Que menopausa, pós-menopausa é o quê? Fogacho, aquele calorão que vem daqui pra cima e que a pessoa fica, né, se abanando, sua, transpira demais e aí pronto. Isso é uma das coisas, é uma alteração vasomotora, é outra história, tá? Agora, a mulher pode começar a alterar a cognição, ela fica mais lenta, ela mesma fala, né, doutora, minha memória não é mais a mesma, eu tô achando estranho, meu marido comentou que eu lembrava de tudo agora e eu tenho percebido, aí às vezes mulher bem-sucedida, empresária, tem um monte de coisa, e ela esquece com 40, coisas... 40 a mais. 40 a mais. E aí pensa com uma coisa comigo, ela pode menopausar com 50. Então, a partir dos 40, ela já pode estar sentindo essas coisas. Aí diminui um pouco a libido. Aí eu começo a ter uma queda de hormônios que vai alterar, por exemplo, o acúmulo de gordura na região abdominal. Então, é exatamente isso que a mulherada fala, né? Minha barriga, parece que eu não engordo tudo, mas o que eu engordo vai tudo pra barriga. Uhum. É isso. É alteração hormonal. E aí, claro, quando a mulher para de menstruar, e olha pra piorar, né, Fernanda? Quando fala de um ano, na literatura médica, a gente teoricamente só vai começar a tratar, teoricamente, porque a gente não vai fazer isso. Nós não fazemos isso, nós não somos todo mundo. Nós não somos todo mundo. O pessoal só vai tratar alguma coisa quando tem um ano ininterrupto, sem menstruar, e aí fala, agora você tá no pós-menopausa. Você já papou mosca, ó, há muito tempo. Tá, mas me explica aqui uma coisa. O que é nós não somos todo mundo? Porque a grande maioria das vezes os profissionais só vão tratar quando já aconteceu tudo. Entendi. Nós vamos já identificar coisas e, opa, peraí, vamos ajustar como? Fazendo reposição hormonal? Nem sempre, né? Nem sempre. Às vezes a mulher começa a alterar padrão de sono. E um ajuste só da progesterona, se ela não tiver contraindicação, já vai resolver o problema. Então já tá beirando ali os 38, 40, já começa a ficar ligado. É o que eu costumo dizer, o corpo fala, que foi o que a Fernanda começou, né, o podcast falando. Uhum. Se começou a mudar coisa que você nunca teve, sinaliza pro seu médico, sinaliza pro seu terapeuta, pro seu psicólogo, pro seu nutricionista, pro educador físico, né? Sinaliza. Se de repente ele fala, não tem nada a ver, opa, peraí, rever qual é o profissional que você tá, né, acompanhando ali, porque ele, no mínimo, tem que investigar. No mínimo. No mínimo que ele tem que entender. Peraí, não é normal. É aquela história de pode ser comum, mas normal não é. Entende? Então, assim, é sobre isso. Dá pra mudar muita coisa. E essa informação que a doutora Elizabeth está trazendo é maravilhosa, porque podemos, já tendo acesso a essa informação, a fazer um trabalho preventivo e ir modulando exercícios físicos, uma alimentação e nutrição também adequada a essa faixa etária, porque muda. Já muda. Aí geralmente chazinhos anti-inflamatórios. Exatamente. Aí vai chegar lá onde alimentos para o intestino. Saúde Fica de olho na glicose, não é isso, sim, doutora? a resistência insulínica, porque inflama. Olha só quanta coisa boa. Então tem coisa boa também, né? Aí você comemorar. Porque é a melhor fase da vida, vamos combinar. Eu tô muito feliz nessa fase. Se a gente tá falando é a melhor fase, vou te contar. Não, e pensa uma coisa. Mas espera aí, eu quero entrar num debate interessante aqui, mas eu quero te fazer uma pergunta. É uma coisa triste, né? Não é pra ser. Não é pra ser. E assim, contando tudo, 70 e poucos. 76. Nossa, dos 20 aos 30 você tá se formando. Dos 30 aos 40 você tá ali, né, taxiando e decolando. Aí aos 40 você tá fazendo o seu dinheiro. Aí você vai com happy hour, não pode nem tomar um drinkzinho, porque o álcool vai interferir. Mas aí é aquela história de gerenciar redução de danos. Não dá pra gente ter tudo ao mesmo tempo quando a gente tá pensando nisso. Então, peraí. Eu, por exemplo, vamos pensar, né? Rock in Rio, que aconteceu agora há pouco tempo, né? Semana passada, retrasada. Nós estamos em 2024. Teve Rock in Rio ano passado, Isso, nós estamos em 2050 agora, que você tá vendo esse vídeo, também teve Rock in Rio. Então, você pode ir ao Rock in Rio e chegar em casa 2h e pouca da manhã? Pode. Você pode ter bebido cerveja?
Pode. Agora, você pode fazer isso sempre? Não. O bebão pode. Entendeu? É aquela famosa, né, que eu gosto muito de falar isso. Não é o que você faz entre o Natal e o Ano Novo que vai impactar na tua vida, mas é o que você faz entre o Ano Novo e o Natal. Então, o que a grande parte da tua vida você vai fazer que vai impactar. Então, se eu somo, eu já bebo, né, ingiro bebida alcoólica, eu não durmo bem, eu sou estressada no nível master e eu não sei gerenciar isso, eu tô comendo tudo errado, eu sou sedentária, eu fumo, eu Tudo isso errado. ou aquilo... aí não dá. Aí eu falo que aí... Vai dar ruim. Aí eu falo que até uma dose de álcool vai ser um tiro de misericórdia para aquela pessoa. Entende? E o álcool interfere, no caso da mulher e do homem também, interfere diretamente na libido, né? Deixa eu te contar um negócio. Conta. Fiquei curiosa. Não. Até me organizar aqui. Não existe dose segura de álcool para nenhum ser humano. Como assim, Beth? Não existe. Ele é inflamatório. Ele literalmente é tóxico. Ponto. Mas como? Não existe. Dose segura? Não existe. Então não dá pra eu falar. Aí tu vai falar, agora ficou todo mundo calado, né? Tipo, Eu meu fiquei aqui, Deus, não, tipo, putz, meu eu tô aqui, Deus. fudeu. Meu Deus, né? É óbvio, de novo, olha só, o ser humano, ele tem que estar em equilíbrio, eu falo que em balance, né? Nem em equilíbrio, né? Uma hora ele tá pra cá, depois aqui. Se a gente for ver a árvore do Instituto de Medicina Funcional dos Estados Unidos, uma das bases, né? Tem lá, e aí um pouquinho acima da base, vem a questão emocional, vem os relacionamentos. Eu tenho que socializar. O ser humano é um ser que tem que ter esse, né, contato. Eu falo que não é à toa que a gente fala que a gente vai comemorar, não é? A gente vai comemorar o quê? Vai comer alguma coisa, vai beber alguma coisa. Eu posso beber? Poder posso, mas quanto pra quem? Essa que é a grande questão. Então, por isso que a gente fala, né? O álcool, ele não é uma coisa que é inócua, ponto. Tanto é que tem pessoas que bebem uma coisinha e já estão dormindo. Não é não? Tem gente que toma ali, já dormi. Tem outros que bebem uma caixa e você fala assim, meu senhor, o que é aquilo? A pessoa não para, ela só para quando termina de beber. Cuida né? dessa alma. É tipo isso, né? E o pior, tá até bem, entre aspas, né? Pela quantidade de álcool que ele colocou ali no corpo. Mas qual é a grande questão? Eu posso beber? Claro que eu posso. Eu posso dormir um pouco mais tarde, dependendo da situação? Posso. O grande problema é que eu tenho que... Vamos pensar, isso é duro também, tá? Mas vamos pensar aqui. Você acha que na época da caverna as mulheres passavam de 40, 45 anos? Os homens? Claro que não. Beth, como assim? Você não estava lá? Beth, como assim você não estava lá? Não é? Mas pensa. Hoje a gente tem uma longevidade. A expectativa de vida é maior. Só que nós fomos programados para termos aquela fase onde a gente está produzindo hormônio. E por isso que a gente fica tão mal sem hormônio. Por isso que a mulher sofre tanto. Porque a idade reprodutiva. Ai, mas você tá sendo muito drástico assim, né? Gente, a gente nasce, cresce, reproduz. Quem reproduziu, ok. Quem não reproduziu também tá tranquilo. E envelhece e morre. Esse Não é o processo. precisa muito. Não precisa ir lá pra época da caverna, não. Eu falo que na época dos grandes escritores, quando a gente estava lá na escola, né? Morreu com 30 e pouco, 40, com tuberculose e tal. Então, assim, qual é a grande questão aí? Eu posso ingerir álcool? Posso. Mas aí você tá fazendo exercício, você tá comendo melhor, você tá dormindo bem. O que não dá é para fazer tudo de errado. Ingerir com moderação. Sim, sempre. Entende? Agora, vamos pensar aqui. É uma mulher 40 a mais... que tá percebendo que tá aumentando peso, que tá difícil de perder peso. E ela tá com os parâmetros inflamatórios laboratoriais totalmente alterados. E aí a nutricionista pede pra ela, olha, dá uma segurada a bebida alcoólica, né? Segura aí uns 2, 3 meses, vamos ver como é que vai ficar. Ai, não quero abrir mão. Aí também é difícil, né, Fernanda? Aí eu falo que não dá pra gente ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Não tem como, entendeu? E, doutora Elizabeth, eu Gostei da doutora cresci... Elizabeth. Sou de uma geração que escutou muito que reposição hormonal causava câncer, né? Então, assim, optar em fazer uma modulação é um pouco assustador. O que você acha disso? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, né? O hormônio não causa câncer. Pensa comigo aqui, ó. Se o hormônio causasse câncer, a mulher teria que ter câncer no período que ela mais produz hormônio. Você acha que o ser humano, a mulher, foi programada para ter mais câncer quando tem hormônio na fase reprodutiva? Como é que a gente ia perpetuar a espécie? É até burro se a gente parar para pensar nisso, né? É meio burro o negócio. O problema é em que ambiente esse hormônio tá. Então vamos entender aqui. Eu sou uma pessoa que sou sedentária,
Tô obesa, como errado, bebo pra caramba, fumo, tô fazendo uso de engraçado que ninguém fala que não é pra usar anticoncepcional, né? Verdade. Anticoncepcional é o quê? Hormônio. Ou não é? É hormônio. Ninguém fala, não usa anticoncepcional não, que pode aumentar risco de câncer. Mas a mulher tá ali no climatério ou pós-menopausa mesmo, e aí ela vai começar a fazer o hormônio. Aí vem sempre alguém e fala, vai arrumar sarna pra se coçar, hein? Cuidado, hein? Aumenta o risco de câncer. Por isso que a gente fala, Fernanda, que para eu poder lançar a mão da terapia de reposição hormonal, eu tenho que ver se a paciente precisa e se ela merece. Eu falo merece porque ela tem que ter pré-requisitos para poder receber aquele hormônio. E quais são os requisitos para Estilo de vida. Ela tem que estar com peso adequado. Ela tem que passar por uma avaliação prévia. Eu tenho que ver como está essa saúde mamária, como é que está esse útero. Eu tenho que entender que mulher é essa. Eu não vou colocar hormônio num ambiente que esse hormônio pode ser o quê? Lenha na fogueira. Aí eu não posso, né? Isso é importante. Outra coisa, antigamente, aí existiu, né? Teve um estudo WHI que terminou em 2002, foi exatamente quando eu me formei, né? Que ele foi paralisado, ele foi parado exatamente porque eles viram que estavam aumentando o risco de doença cardiovascular e câncer para as mulheres que estavam fazendo reposição hormonal. E esse estudo ficou como uma grande referência e traz até hoje essa coisa de não pode, essa não sombra, pode. né? Só que qual é o grande problema? O hormônio que era feito naquela época não era um hormônio bioidêntico. O bioidêntico é semelhante ao que o organismo da gente produz, né? Com doses absurdamente diferentes. Então, acabou que todo mundo pega isso como uma verdade e leva para frente. Então, temos que lembrar, então, se a paciente precisa, se ela merece, né? Ela às vezes precisa e ela não pode, ela não merece naquele momento. Tem uma outra coisa, a gente tem que entender qual é a janela de início da reposição hormonal. Isso é super importante, porque às vezes chega um paciente para mim com 60 anos, que menopausou com 45. E aí já tem 15 anos que ela, né, menopausou. Pensa de novo a história da chave da fechadura. Eu costumo falar que se você tiver uma casa que tá parada há 15 anos, tá parada. E você resolve ir lá e fala, eu vou lá para poder ver como é que estão as coisas. Te garanto que na hora que você colocar a chave, nunca ninguém mais entrou lá, nunca mais ninguém abriu a porta, tá? Você coloca a chave, vai estar meio emperrada. Talvez a chave não entre, ou ela entra, ela não roda. Imagina que o receptor, quando ele não é utilizado, porque se não tem hormônio, o receptor não vai ser utilizado, né? Se ele não é utilizado, é como se fosse uma chave que não vai entrar. E aí, aquela, mesmo que seja uma dose pequena, ela fica livre, causando efeitos colaterais que a gente não quer. Além disso, isso é muito importante também sinalizar. Mas o meu médico falou que não tinha problema. Peraí, eu tenho que entender que quando eu faço reposição hormonal após 10 anos de ter parado, de ter menopausado, eu posso instabilizar algumas placas que podem fazer com que a pessoa infarte. Então, muita calma nessa hora. E o SUS no Brasil, ele acompanha as mulheres? Então, você está falando com um grupo de mulheres? Infelizmente, o SUS não vai atender, ele não consegue atender a demanda habitual. Imagina que ele vá lançar mão de terapia de reposição hormonal. Pensa comigo, ela vai ter que fazer mamografia, densitometria, ultrassom da mama, ultrassom transvaginal, ultra de abdômen, ela tem que fazer tudo. Como é que o sistema único vai conseguir? Eles, às vezes, não conseguem fazer uma transvaginal para uma mulher que está sangrando muito. Tá. E aí, essa mulher que é, aspas, desassistida, aqui ela recorre? Aí ou ela vive? Ela sobrevive. Sobrevive. É aquela, né, Fernanda, aquela história de... Quer uma água? Quer. Ela tá... Acho Cacá, que você... corta. Não precisa cortar, não. Eu vou pegar uma água pra você. Pode continuar gravando. Pode continuar falando, tá claro. Ótimo. Então, essa mulher, ela, infelizmente, sobrevive, né, Fernanda? É aquela mulher que vão... Infelizmente, também tem muitos colegas médicos que vão falar o seguinte, é assim mesmo, né? Tipo, é assim mesmo. A sua avó foi assim, a sua mãe foi assim, a sua bisavó foi assim. Tá ótimo. E aí, voltando até na questão, o Ângelo, sobre... Você também me perguntou, né, Fernanda, de causa câncer? E aí eu falei que não. Só que eu tenho que tomar muito cuidado para a mulher que teve câncer. Aí muda a história, aí muda a figura. Né? E os ancestrais? Aí vai depender. A gente sabe hoje que
só para você ter uma noção, eu já passei por um câncer de mama, né? E 85 a 90% dos cânceres de mama hoje não são genéticos, não são hereditários. São relacionados ao estilo de vida. Estilo de vida? Estilo de vida. E aí, quando a gente está falando de estilo de vida, a gente vai abordar tudo. Sono, exercício, alimentação, relacionamento tóxico, trauma. Gerenciamento de Gerenciamento do estresse, deficiência de vitaminas e minerais. Por exemplo, a deficiência de vitamina D está associada ao maior risco de câncer de mama. Eu, quando tive diagnóstico de câncer de mama, eu tinha uma vitamina D de 8. Quando o ideal, se eu posso, está acima de 50, né? Então, olha quanta coisa, né? Então, voltando lá naquele papo que a Fernanda estava falando no começo, esse mundo que a gente vive hoje, ele corrobora diretamente para a doença. Pra doença. Sim, seja um câncer, infarto, AVC, trombose, Alzheimer, ou demência que não seja o Alzheimer, o Parkinson, enfim. Então, quando a gente vai pensar, né, em câncer, quando você falou, e os ancestrais, né? Minha mãe, O ideal sempre é que alguém que tenha passado por câncer de mama faça uma avaliação para ver se essa pessoa é portadora de mutação do BRCA1 e BRCA2. Se ela não for, não é genético. Então, eu até falo que quando eu tive o diagnóstico, né? Eu falo que é um anjinho diabinho, né? E o anjinho era assim, deve ser genético, poxa, né? Aí o diabinho, acho que não era não. Quando veio o resultado e que não era genético, deu um alívio de, nossa, eu não vou precisar tirar o ovário, porque a gente sabe que está associado ao maior risco de câncer de ovário também. Mas depois veio o diabinho e falou, tá vendo? Olha o que você fez. Autorresponsabilidade. E aí eu falo, eu adorei a tua palavra, autorresponsabilidade. Não é culpa, porque é muito comum às vezes falar assim, então foi sua culpa? Não. Ninguém faz alguma coisa querendo adoecer. Muitas vezes é até de forma inconsciente que você adoece para sair do lugar que você tá. É tanta coisa junta, né? Então, assim, o câncer de mama hoje, literalmente, 85 a 90% deles não estão associados à questão genética. E a gente tá vindo, né, agora aí, outubro rosa. Lembrar que outubro não é somente esse mês que a gente tem que avaliar e ver, é para conscientizar, é para chamar a atenção, né? Na verdade, o ideal é outubro, é pro resto da vida, né? E o estilo de vida corrobora para tudo. Tudo, literalmente. Cuidar da saúde. É promoção de saúde, não só tratar a doença, né? Entendeu? E do mundo novo. Agora eu queria entrar numa área bem moderna que a gente está vivendo, que é esse mundo novo das novas relações e das novas relações. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre a identidade de gênero e a orientação sexual. A gente depara pessoas inúmeras pessoas têm dúvidas sobre isso. Sim. Olha, que difícil, hein? Ele só tá trazendo coisa, né? Não é não? O que eu costumo falar para paciente, né? Eu falo que a própria paciente, às vezes, não sabe o que ela é. Não é não? Não tem isso. Ela se pergunta, mas eu gosto, eu não me vejo. Eu falo que a gente tem que entender que mulher... Eu falo mulher porque eu sou gineco, né? Mulher no sentido XX do cromossomo, tá? Tem mulheres que vão se identificar como mulheres fisicamente, mas elas não querem ser a mulher na relação. Já tem outras que querem ser a mulher na relação, no sentido do feminino, mas elas não se enxergam fisicamente falando naquele corpo feminino. Mas elas continuam precisando dos cuidados isso que eu quero. Isso aí. E aí elas precisam continuar indo ao ginecologista. Então, quando a gente pega uma mulher... Né? Quando eu pego... Agora eu tô falando assim, mulher que tem vagina, tá? Que tem útero. Vamos falar de útero. A mulher que tem útero. Ou melhor, não vamos falar de útero não, porque algumas já tiraram útero. Vamos pensar no cromossomo. XX, mulher. Só que ela começou a tomar hormônio para ela ter uma coisa mais virilizante, mais de homem. Ela tem barba... Mas ela, hormonalmente falando, tá diferente? Tá. Mas geneticamente falando, não. E a gente sabe que, por exemplo, câncer de mama pode acontecer em homem. Mesmo um homem que não tem exposição hormonal para poder feminilizar. Então, essa mulher que se vê como homem, ela precisa ir ao ginecologista.
Ponto. Ah, mas ela já fez cirurgia, fechou a vagina, né? Fez o que a gente chama de copoclase, fechou a vagina. Não tem vagina. Tem mulher que, sim. Ela não vai fazer preventivo. Ela pode não ter a mama, porque ela fez uma mastectomia redutora, uma adenectomia, quer dizer, retirou a mama o máximo que ela pôde, mas ela é geneticamente falando mulher. Eu tenho que olhar para ela. E hoje já tem alguns ginecologistas que são mais focados em públicos assim. Eu tenho o oposto também, Ângelo. Eu tenho o homem XY lá no cromossomo que fez a cirurgia para mudança de sexo e tem mama. Ah, mas a mama é prótese. Não interessa, mas ele tá cheio de hormônio para poder ficar hormonalmente falando parecido com a mulher. Ele pode ter alterações? Pode, porque ele tem a mama. Você tem mama. Se a gente te der o hormônio feminino, você vai começar... O homem, quando tá gordinho, já percebeu que ele começa a ter uma maminha? Uma ginecomastia? Tanto é que alguns até vão operar, porque esteticamente aquilo incomoda. Ele também tem que passar. Ele pode, às vezes, não passar no ginecologista. Mas porque ele não tem útero, ele não tem ovário. Mas ele, muitas vezes, precisa passar no mastologista para avaliar a mama. Então, olha aí a importância. E por isso que eu falo que o ser humano, né, ele é tão complexo. E a medicina, eu, de novo, tô falando de medicina porque eu sou médica. Mas quando a gente fala da medicina, ela é tão complexa que a gente acaba subdividindo, né? É o ginecologista, é o oftalmo, é o otorrino. Mas as coisas são interligadas. Eu tô tratando de um ser humano. Eu sempre falo que eu não atendo um ser que tem um par de mamas, de ovários, de trompa, de uma vagina e um útero. É um ser humano que, por acaso, tem isso. É por isso que eu sou tão apaixonada pela visão funcional integrativa. Porque eu tenho que entender quem é essa mulher, quem é esse homem. Outro exemplo, né? Falando então, até... na relação entre mulheres, digamos, como você disse, na relação ali tem uma menina que ela é a feminino e tem uma que é mais masculino. Que é masculino. Ambas precisam. Sim, é isso que eu ia falar agora. Eu atendo muitos casais, duas mulheres. E às vezes as duas são super femininas. Você olha e fala que aquele estereótipo de mulher feminina, cabelão, prótese maravilhosa e tal. E tem eu adoro comentar desse caso, né, de uma paciente que levou a esposa. E aí a esposa chegou de bermuda tactel, blusa regata, com top e tênis. E aí, tudo beleza? Eu falei, beleza. E aí a própria esposa, né, que era antes minha paciente, ela fala, Beth, só falta fazer assim, né, de coçar lá embaixo, porque ela é muito masculina. Mas ela tem útero, ela tem vagina. Ah, mas ela... Aí outra coisa, a gente como ginecologista, eu tenho que perguntar se essa mulher já teve penetração. Porque imagina, ela nunca teve penetração. E aí? Eu vou tirar a virgindagem dela? Imagina, já pensou isso? Entende? Então, eu tenho que ter... Eu falo que o ginecologista, pra mim, né, é o médico mais democrático e o mais liberal, eu diria. No sentido da gente falar tudo. Porque tem que falar tudo. Aí acontece, às vezes, a mulher nunca ter tido penetração com um homem, nunca. Mas ela usa alguns brinquedos. E aí esses brinquedos não são higienizados de forma adequada. E ela começa a ter o quê? Corrimento com secreção, com cheiro, nananã. E aí a gente pensa, mas não transa? Não transa no sentido de ter penetração de pênis? Tá, mas não tem pênis de verdade, mas tem um pênis ali de borracha? Será que tá higienizando? Será que tá usando preservativo? O ideal é usar. Porque senão eu colonizo aquele falo, né? E aí depois eu guardo. Será que eu lavei de forma adequada? Então, assim, eu acho que de tudo aí é a importância da gente ver a saúde. O que é melhor para aquela pessoa? O que ela quer? Qual é que tipo de promoção de saúde eu vou dar para aquela mulher? Seja uma mulher XX, que se vê como mulher e que transa com homem, a que transa com homem que transa com mulher, a que não se vê como mulher, é XX, mas é masculinizada. Enfim, a gente tá aqui para poder acolher. Sempre falo isso, gente. Eu tô tratando de um ser humano. É isso que é importante, sabe? Entendeu? Adorei. Vocês são uma figura. Eu fiquei aqui perguntando. No final das contas, então, procurar o médico. Sim. A cada 12 meses. Depende. Então, eu recomendo preventivo, né? O famoso preventivo Papa Nicolau, né? Que a gente vai lá, coloca o bico de pá. A partir de que idade? Então, pelo SUS, é a partir de 25 anos. Só que depende. Pensa só comigo. Os estudos mostram que
Para você ter um câncer de colo uterino, você teve que ter exposição ao HPV e o teu ambiente, o teu organismo está propício a deixar esse vírus replicar e causar problemas nas células daquele colo do útero. Isso pode acontecer 10 anos antes. A gente tem menina com 14 anos engravidando. E eu não vou deixar para fazer um preventivo com 25, certo? Agora, não. A mulher acabou de perder a virgindade com 16. Eu vou fazer preventivo logo de cara? É o que eu falo para as pacientes. Né? Eu brinco com as pacientes, às vezes a mãe leva, né? E fala, não, porque ela perdeu a virgindade, vim aqui para você fazer o preventivo. Eu pergunto, eu transei uma vez. Peraí, calma, né? Vamos conversar, vamos te explicar. E aí o ideal seria a cada ano... mais pelo INCA, né, pelo Instituto Nacional de Câncer, né, do Brasil, né? O INCA atende no Brasil todo. Isso. Ele tem as unidades aqui no Rio de Janeiro, mas ele atende a nível nacional, né? O INCA, ele fala que se a gente tiver 3 preventivos anuais consecutivos normais, eu posso espaçar isso. Se eu tô falando de assistência privada, né, de consultório, plano de saúde ou particular... A gente costuma orientar a fazer uma vez ao ano, porque é um exame tranquilo, não é nada demais. É chato, mas não é doloroso, não é nada demais, né? Então, assim, não custa. Sabe a história da prevenção, né? A gente não tá querendo só apagar incêndio. Dia desse eu tava tomando café numa padaria. Essa padaria, eu quero ver que padaria é essa. Que padaria é essa? A mulher, depois que ela deixa de ter a vida sexual, ela... não precisa mais ir na ginecologista? Ótima pergunta. Olha aqui. Esse cara tá antenado, né? Ângelo tá antenado. Vamos lá, vamos pensar aqui. A mulher ficou viúva, se separou, sei lá, aconteceu qualquer coisa, ela não tem mais vida sexual ativa. Não é porque ela não tem mais vida sexual que ela não precisa ir ao ginecologista. Ponto. Pelo INCA, depois dos 70 anos, não precisa fazer nunca mais. Mas pensa aqui. Eu depois falei dos 70, né? Mas aí pensa comigo aqui. Eu acabei de falar que se eu tive contato com HPV, eu posso evoluir ali em 10 anos. Lembrando que não é o HPV obrigatoriamente que causa, mas ele tem que eu tenho que ter tido contato e o meu organismo tem que estar deixando ele replicar. Quer dizer, o meu terreno tem que estar ruim, né? Eu tenho que estar deixando ele tomar conta do negócio. Aí a mulher morre com 95. E ela é casada, e de vez em quando tem relação, enfim, ou então não. Ela usa seus brinquedinhos ali e tal. Gente, por que eu não vou fazer preventivo? Eu posso espaçar, né? Mas o ideal é a gente continuar fazendo. E lembrar que ginecologista não é só chegar lá e abrir a perna para fazer preventivo, não. Eu sempre falo isso. Tem a mama, tem a questão hormonal. Quantas vezes eu faço consulta, de teleconsulta? Como é que eu vou fazer preventivo por teleconsulta? Né? Através do computador? Não faço. Mas eu faço o quê? Assistência médica. Eu consigo melhorar a saúde dessa mulher. Então, eu tenho que entender que ginecologista não se resume a fazer preventivo, pedir ultrassom transvaginal, ultra da mama ou mamografia, nem citometria. É muito mais do que isso. A gente está tentando sempre o quê? Trazer saúde para essa mulher. E a saúde global, né? Eu tenho que perguntar sobre libido, eu tenho que perguntar se está tendo dor na relação, eu tenho que perguntar, menstruação, eu sangro muito, sempre sangrei. Não é normal. Tem muita cólica, não tem. Né? Então, assim, é o todo. Então, não existe esse negócio de depois de 70... fiquei viúva. Minha mãe ficou viúva tem 12 anos, 13 anos quase, né? Ela continua fazendo preventivo. Ela vai lá no meu consultório, eu vou lá e coleto o preventivo dela. Entendeu? Uma das vantagens da rede social é que essa informação sua pode chegar para qualquer pessoa Com agora certeza. dentro do ônibus. Aí você fala assim, HPV. O que é HPV? HPV é o vírus papiloma humano, né? Então, é aquele famoso vírus que causa o tal da crista de galo, que o pessoal fala, aquela verruga, que às vezes aparece tanto no pênis quanto na vulva. Lembrar que vulva é a parte de fora. Vagina é onde entra o pênis, tá? Então, vulva do lado de fora. Então, às vezes, a mulher tá cheia de verruga ali. O pênis, Cheia? às vezes cheia, ou algumas só. Tem, cheias de... Imagina uma crista de galo, sabe aquela cristazinha de galo aqui? Você imagina aquilo no pênis ou na vulva. Ou no introito vaginal, que é na entradinha, né? Ainda não tá na vagina, não tá na vulva, mas tá aqui, ó, no introito. Aquilo ali, a grande maioria das vezes, é por HPV. Que é uma infecção sexualmente transmissível. Sim, por contato, sim, contato íntimo, né? Significa que quando eu tenho HPV eu vou ter câncer de colo uterino? Não.
Mas para eu ter tido câncer de colo do útero, eu tive contato com HPV. Então, se eu parar para pensar, ó, cerca de 90%, 90, 95% das mulheres que já tiveram relação sexual já tiveram contato com o vírus. Todas vão ter câncer de colo de útero? Claro que não. Aí entra aquilo que a gente falou do estilo de vida, como é que tá o terreno biológico, como é que ela tá, como é que o organismo dela está. Ela fuma, ela usa anticoncepcional. Anticoncepcional altera a microbiota, altera os micro-organismos da região, favorecendo aquele vírus a crescer. Ela bebe pra caramba. Ela tem uma vida sexual com múltiplos parceiros, porque aumenta o meu risco. Entende? Então, para eu tive... fulana teve um diagnóstico de câncer de colo de útero. Obrigatoriamente, ela teve contato com o vírus. Agora, grande parte da população já teve contato com o vírus e não vai ter câncer de colo de útero. Até porque a gente tem mais de 100 tipos de vírus do HPV, e alguns são mais oncogênicos. Eles são mais perigosos quando eu penso no câncer, outros são mais para verrugas. Então, nem sempre o fato de eu ter verruga significa que a paciente diz, meu Deus do céu, agora eu vou porque eu vou ter câncer de colo. Não. E o pior, né? Como o colo do útero tá lá dentro da vagina, lá no fundinho, né? A paciente não vê. Por isso, a importância de fazer uma visita regular ao ginecologista para poder ser examinada de forma adequada. Entendeu? Entendeu? Entendi. E... Todo ano eu faço. É isso aí. E a transmissão, ela se dá no contato? Sim, é de forma... Quando a gente fala... Hoje a gente não usa mais a palavra DST, né? Que antigamente a gente falava que era doença sexualmente transmissível. Hoje a gente fala infecção sexualmente transmissível. Existem situações em que eu posso ter tido contato com HPV quando eu nasço, né? De parto vaginal? Existe, mas a gente está falando da grande maioria. É por relação sexual, ponto. Né? E lembrar o seguinte, quando a gente fala de relação sexual, todo mundo pensa em quê? Penetração, pênis entrando na vagina. Mas a mulher quando faz sexo oral... Isso que eu ia perguntar agora. Ela, tá vendo? Ó, a conexão, biorressonância pura aqui, né? Quando ela faz sexo oral, ela pode ter lesão, pode. Só que dificilmente você vai ver verruga na boca de uma mulher que esteja com uma imunidade ok. É mais comum numa mulher que está imunodeficiente. Então, quem é portadora de HIV, que está com uma imunodeficiência, quem fez transplante está usando medicamentos para rebaixar a questão imunológica, entende? Mas eu posso sim pegar. E às vezes a paciente fala assim, nossa, mas eu nunca tive penetração. Tá, mas o pênis ficou ali na vulva, encostando, ejaculou. Ué, claro que pode. Entendeu? Entendeu? E aí é cuidar, tratar... Sim, sim. E aí a gente tem algumas formas a gente melhorar isso, né? Resolver isso. Às vezes as lesões são tão grandes que a gente precisa cauterizar. Cauterizar mesmo, com um ácidozinho. Outras a gente tem que fazer uma anestesia local e retirar aquela lesão, quando é muita coisa. Né? Isso não é tão comum, tá? Quando é muita coisa. E tem também um cremezinho que ele é um imunomodulador. Quer dizer, eu melhoro a resposta imunológica do hospedeiro, da pessoa, e eu passo... geralmente ele é feito 3 vezes na semana, por algumas semanas, é passado na região somente, mas não é tão acessível. Então, assim, se eu penso em resolutividade, eu quero resolver o negócio de forma mais rápida e barata, geralmente o médico vai pedir, se for no SUS, por exemplo, geralmente o próprio local tem, né? São vidrinhos que a gente manda manipular de ácido tricloracético, você vai lá e cauteriza, arde um pouquinho só, você fica livre daquilo. Mas aí pensar o quê? Peraí, eu tô tendo isso. Por que eu tô tendo? Aí eu vou falar uma coisa que eu brinco com os pacientes, eu falo que tá com um pinto podre por aí, né? Tá pegando alguém que tá com um pinto meio estranho, não é não? Concorda? Então, peraí, tem que olhar para o homem também. Mas esse pinto podre, ele pode ter acontecido numa outra... Pode também. Relação. Pode. Mas aí é importante a gente perguntar para paciente sobre o parceiro. Mas às vezes nesse mundo de Tinder, por exemplo, não existe mais esse negócio. Aí eu nem sei. Deve ser que não sei, eu não conheço. Não. Mas será que tem lá uma janelinha assim, tem pinto podre? Sim. Não, provavelmente não. Até porque eu acho que, imagina, se tiver pinto podre, ninguém vai querer, né? Tipo, não quero isso não. Né? Mas, claro, a gente pode ter Por isso que é bom você estar numa relação verdadeira. Não é? É verdade. Agora, por exemplo, quando a gente fala ali de HPV, eu posso ter tido contato. Isso é muito comum. A paciente está casada. Aí aparece no preventivo lá, HPV. Aí ela surta, quer bater no marido. Você me traiu. E aí ela chega no consultório, às vezes com o marido com aquela cara assim, né? Tipo, meu Deus do céu. Ou ele já chega falando, doutor, eu não tô entendendo nada, eu não fiz nada, eu já não tenho relação há muito tempo com outra pessoa, a não ser ela. E aí a gente vai ver como é que é. Cara, ela pode ter tido relação há 10 anos com alguém e agora ter
Pode, porque tá associado à Você tá de imunidade. saca. Não tô, não. Tô falando muito sério. 10 anos. 10. 10. Gente, vírus é um negócio muito chato. Mas é um motivo tranquilo. pra fazer após os 70 anos, Você tá né? entendendo? Aí baixa a Gente. imunidade, entende? Caramba. E assim, não é pra pirar, né? Eu acho que o HPV hoje ainda tem a coisa do medo do câncer de colo uterino, mas ele é um pouco mais, não vou falar que é aceito, mas as pessoas entenderam que dá pra tratar. E tá tudo bem, sabe? Existe um exame que você compra na farmácia para prevenção, para descobrir se está grávida, aquele Sim. papo assim. Quais são os outros exames que são disponíveis na rede de farmácias, por exemplo, que uma mulher pode comprar para fazer um autoexame, por exemplo? Legal. Existe alguma coisa assim? Existe o teste de ovulação, por exemplo. Então tem esse da fitinha do xixi, aí tem aquele que é mais baratinho, né, que parece um negocinho meio de espuminha, quase, que todo mundo fala, deu 2 tracinhos, eu tô grávida, né? Tem um outro que vem escrito, né, num negocinho digital também, de botar no xixi, né, na urina, aí vem lá, grávida, 1, 2 semanas, 3 e 4 semanas, né? É o exame de gravidez. E existe um teste que a gente chama de teste de ovulação, mas na verdade não é um teste de ovulação. Ele é um teste para ver se eu tô tendo um pico de um hormônio chamado LH. O hormônio LH, ele geralmente é liberado, quando eu falo geralmente você já vai entender, ele é liberado ali no período o quê? Ovulatório. Então, se eu tô tentando engravidar e, puxa, eu não sei, eu tô me perdida. Qual é o bom dia, Qual né? é o melhor dia para eu agarrar meu marido e falar, vem cá, que a gente hoje tem que fazer alguma coisa para poder ter bebê, né? Eu posso fazer, mas você viu que geralmente, por quê? Porque se eu tô no pós-menopausa, ou eu tô ali quase menopausando, o LH e o FSH, eles são produzidos na hipófise, que vão estimular o ovário. Pensa uma coisa, se o ovário não tá funcionando direito, concorda que se eu percebo que a minha secretária não tá trabalhando direito, eu não vou cobrar dela. Então, se esse cara é quem regula lá embaixo não tá funcionando direito, a hipófise vai produzir mais hormônio para meio que falar, bora ovário, vamos lá. E aí, às vezes, ela aumenta tudo. Aumenta o LH e o FSH direto. É uma forma de eu ver se a pessoa tá na menopausa, é dosar FSH e LH, né? Então, às vezes, a mulher, isso já aconteceu comigo, de paciente tá ali com 46 anos, e falar, doutora, eu tô achando estranho, eu ovulo o mês inteiro. Não, você não ovula o mês inteiro. Não, eu ovulo. Eu comprei 30 fitinhas, 30 negocinhos e todos eles dão que eu tô ovulando. Não, todos eles mostram que o teu LH tá alto. Então, mostra o quê? Que você não tá ciclando. Então, você tá na menopausa. No caso dela, era a situação de menopausa. Entendeu? Então, esse é um hormônio não, é um exame interessante. Não é barato, mas é interessante. Mas né? Ajuda. o próprio corpo da mulher, ele dá sinais de Sim, ovulação, mas aí né? entra aquela história. A gente tem que conhecer o nosso corpo. Escutar. E aí, pra piorar, a mulherada usa anticoncepcional. E aí ela acha que quando ela faz a pausa do anticoncepcional e ela sangra, ela tem certeza que ela menstrua. Menstruação é a ausência de gravidez. Sangramento por privação do hormônio, quer dizer, no intervalo do anticoncepcional, é um sangramento que todo mundo acaba chamando de menstruação. Mas na verdade não é menstruação. Por quê? É porque eu estava dando hormônio, o endométrio ficou ali preparadinho, parei de usar, ele descama em forma de sangramento, né? Então a mulher não tem noção. Quantas meninas, às vezes, começam a usar anticoncepcional com 14, vão parar com 34, aí chega com 35 querendo engravidar e ela não sabe o ciclo dela. Não sabe, ela não sabe, ela não percebe nada. As escolas oferecem para as meninas pré-adolescentes e adolescentes alguma informação a respeito de... Algumas coisas. Aí eu falo que eu acredito ainda que de forma não tão assertiva, sabe? E aí também tem um outro viés. As pessoas às vezes acham que a educação sexual na escola é importantíssima. E tem gente que acha que é estímulo para ter relação, estímulo para transar. Não é. Eu acho que é tudo a forma da gente abordar. Mostrar pra mulher. Eu lembro da época de escola, eu devia ter uns 12 anos, tinha um livro da Marta Suplicy, que eu não lembro agora o nome do livro, mas eu lembro que era da Marta Suplicy, né? E a professora mandou comprar, e minha mãe foi comprar, né? E aí eu achei incrível, eu devorei o livro assim, ó, pá.
E aí minha mãe disse, até hoje ela fala, Beth, teu pai chegou em casa e te viu deitada de bruços na sala, vendo, e aí tinha várias fotos, né? Fotos não, desenhos, de vários pênis. Pênis pequeno, pênis grande, pênis com pelo, sem pelo, aí mama, né? A mama menor, uma mama maior. E meu pai olhou e falou, o que é isso que ela tá vendo, né? Tipo, como assim? Ah, é um livro da escola. Ué, como assim, livro da escola? Quem sabe foi aí que começou o gineco, sua história pode ser. de vida, né? Pode ser. E aí eu achei aquilo incrível. E eu perguntei um monte pra minha mãe. Mãe, o que é não sei o quê? E minha mãe não tem estudo. Minha mãe estudou até a antiga 4ª série, né? Lá de antigamente. E, nossa, eu achei aquilo incrível. Por quê? Porque tava explicando. E aí você tira a curiosidade. Eu falo que quando... Sabe a história do proibido? Quando é proibido, tu quer saber. E tu vai saber, geralmente, com quem? Com quem não sabe explicar ou que vai te explicar de forma errada. E hoje em dia não dá pra explicar de forma errada, porque senão a criança vai lá no Google YouTube, e Google cara. tudo, né? YouTube, Google, né? E às vezes de forma até meio lúdica, né? Aqueles desenhos animados ali falando de sexo de forma meio que escondida. E ela vai pegando e aí ela fica com vergonha de perguntar. Eu falo que pai e mãe têm que ser amigos, né? Tudo bem que minha mãe, se estiver ouvindo agora, ela vai falar assim, não, eu não... Agora, quando eu era mais nova, né? Eu não sou sua amiga, eu sou sua mãe. Verdade, não é? Verdade, minha mãe. Mas no sentido de amigo, é de trazer, de acolher. E nunca falar, não, né? Falo nisso, né? Eu vejo muito isso, às vezes, paciente falando comigo, doutora, como é que eu vou falar com meu filho sobre camisinha? Falando. Ai, mas o que eu vou falar? Ai, eu queria tanto que você atendesse esse homem. Ah, mas por quê? Pra você explicar. Gente, fala. Pede pro teu marido. Ah, não, meu marido não vai falar. Peraí, se o pai não vai falar, se a mãe não vai falar, vai aprender com quem? Aí, às vezes, aprende o quê? Errado. E aí volta o quê? Com uma gestação na adolescência, de uma forma indesejada, ou com uma doença, sem menor necessidade, né? A masturbação feminina ainda é vista por algumas mães como aquele negocinho, minha filha, você vai pro inferno. Eu acho que não. Pelo contrário, tem mulher que fala assim, nossa, eu agora tô ótima, eu tô tendo relação com meu marido e trago os meus brinquedinhos. Tem homem que não gosta, né? Como diz um marido de uma paciente minha, Beth, nenhum problema, desde que eu seja o papel principal, né? Tipo, peraí, deixa que eu resolvo. Agora, tem ainda aquela coisa a criança, né, quando pequenininha, ela começa a se conhecer, né? Então, é muito comum, às vezes, a paciente comentar, doutora, tu não tem noção. Minha filha começou a botar a mão ali, aí ela faz uma carinha que a gente percebe. Ela tá se conhecendo. Agora, é óbvio, você não pode falar, tira a mão daí, que isso é coisa feia. Ó, aí já começa tudo errado. Aí é sexualidade. Concorda? Claro, repressão. É, exatamente. E os pelos? Os pelos pubianos? O que tem? Um dia desse eu tava na farmácia lá perto de casa, tomando já mudou, um cafezinho. não era mais uma padaria. É farmácia. Aí as meninas estavam falando de que iam fazer depilação definitiva, porque não sei o quê, a laser, porque é moda, não sei o quê. E aí me remeteu uma outra figura, a menina que eu conheci, que ela falou assim, eu sou... Natural. Eu sou um animal, não sei o que, lá das contas. Quem tá certo, quem tá errado nessa brincadeira? E eu falo que assim, eu sou da teoria de que os extremos são ruins. Pra mim, todo extremo, qualquer coisa é burro. Então pra você é a mim, favor do bigodinho do Hitler? Adorei essa. Não necessariamente. Tem gente que vai falar, não, Beth, eu só vou aparar. Tá tudo bem. Né? A gente tem que pensar que o pelo também, ele é uma forma de proteger. Né? Não é à toa que a gente tem pelos em áreas super importantes. Já parou pra pensar? Áreas muito importantes, né? Áreas para poder tentar minimizar a entrada de coisas que não são legais. Por exemplo, para que você tem cílio? Para passar rímel, no caso da gente? Não. Também, né? Mas não. Né? Por que eu tenho cabelo maior quantidade na cabeça? Gente, eu falo que é o HD da gente está na cabeça. Tem motivo. O órgão reprodutor... ele também está ali se protegendo. Pensa que eu tenho bactéria na vulva. Essa bactéria, ela não deve subir. Então, também deixar tudo sem nada, sempre. Aí vai a paciente falar assim, mas eu não gosto, eu vou namorar, eu quero... Tá tudo bem. Tem algum problema em tirar tudo? Tem paciente que não reclama depois, mas é muito comum, mesmo que seja depilação definitiva, depilação a laser, ela depois fala assim, engraçado, aumentou a minha quantidade de secreção, eu tô com corrimento, eu não tinha. Óbvio. O que é o corrimento? Gente, corrimento escorre, não é escorrimento, né? Porque a paciente fala, eu tô com escorrimento. Você tá com corrimento que escorre, né? Por quê? Eu falo que é como se fosse uma autolimpeza. Se eu tô querendo subir com bactéria para poder chegar lá em cima no útero,
que não é legal, que é perigoso, eu mando um jatinho, entre aspas, de cima pra baixo, pra poder meio que empurrar. Você Entendeu? tá de saca. Não, tô falando É sério. isso? Secreção vaginal tem que existir. Gente, secreção vaginal, ela tem que existir. Desde que ela não tenha cheiro, não tenha cor, não esteja te causando coceira. Tá tudo bem. A mulher É tipo totalmente uma ressecada. lubrificada do homem. Primeiro, pra poder ajudar no pênis ao entrar, mas ela também é uma forma de não deixar grudar. Sabe aquela história do É um negócio? canal aberto, né? Se a gente for pensar. E pensa, aberto. Você acha que o espermatozoide para na vagina? Não, ele vai lá pelo útero, ele vai pelas trompas para encontrar o óvulo, que muitas vezes está dentro da barriga, da pelve da paciente. Imagina uma bactéria, a vagina está muito próxima de quem? Do ânus. Bactéria. Uma bactéria sobe e vai lá para dentro da barriga. É muito perfeito, Entende? né? É muito perfeito. Lembra aquela história do negócio lá do... Como é que fala, gente? Do Gugu, que tinha, né? Que subia lá com... O negócio escorria. Lembra? Você escorria... Subia, não, descia. Banheiro O tobogã, né? Com água. Não era um negócio que você tinha que levar uma bandeja com água, né? isso. Cara, a chance daquilo ali ficar parado era quase nenhuma. Então, eu costumo dizer que é uma bactéria querendo subir e eu mandando uma aguinha pra baixo. Ó, desce. O humano é perfeito, É né? perfeito. Por isso que quando eu tenho secreção com cheiro, é porque eu geralmente Tem estou com alguma uma infecção. Exatamente. É um Entende? sinal, né? Isso que eu ia falar. Importante. É o Então, corpo falando. É a Entendeu? importância de fazer um Exato. autoexame. Não é nem autoexame, mas perceber. Se ela perceber- Olhar, peraí, minha calcinha agora tá com uma secreção estranha, tô com um cheiro diferente. Opa, peraí. Não necessariamente é uma coisa que seja sexualmente transmissível. Às vezes é só um desequilíbrio da microbiota, né? E aquele famoso assento da vovó? Funciona, recomenda? é interessante. O que é o assento da vovó, gente? O banho... Deixa eu só fazer um comentário aqui. Ô, Marada, a gente tá descobrindo um monte de parada aqui. É bom você compartilhar essa parada com seus amigos aí também. Sabe o que é a assento da vovó? É o banho de assento, né? A nossa avó falava, né? Olha, pega uma bacia, né? Coloca água e aí coloca ou permanganato, ou bicarbonato, ou vinagre. quê? E aí Pra fica ficar- sentada. Mas aí depende do tipo de secreção que eu tenho, do que tá acontecendo, né? Então vão ter situações que se eu fizer o vinagre eu vou piorar. E vão ter situações que se eu fizer o bicarbonato com a água vai piorar. Então depende. E aí pra quê? Pra reequilibrar o pH. Se o pH da vagina e da vulva tiver descompensado, eu acabo propiciando o crescimento de mais bactéria ou mais fungo. Então, tem paciente que vai ter muita coceira e vai falar, nossa, tô com candidíase. Peraí, como é que tá a alimentação? Tá comendo muito carboidrato? Tá usando protetor diário de calcinha? Que a mulherada adora usar esse negócio. Eu ia falar isso. Ia fazer Nossa. duas perguntas que eu tenho curiosidade. Uma é tal de Fala. usar esses negócios de protetor? mulheres de protetores e outra é dormir sem Eu falo que é pijama, sem roupa pelada. a melhor coisa do mundo. Deixa a pelada. bichinha... Não é não. Aí eu falo assim, vê o índio. No caso, a Índia, né? Antigamente você usava isso? Claro que não, gente. Óbvio que não. Não tô dizendo que é pra todo mundo sair pelado na rua, não. Até porque a gente vai ser presa, né? Atentado violento ao pudor. Mas... se você puder usar... mas Beth, eu morro de rir que os pacientes falam, fico com medo de vir um bicho. Que bicho, gente? Bicho-papão. Um Que bicho. bicho! Eu tenho medo de chegar uma barata. Eu tenho medo... Sério? Eu tenho medo de alguém abrir meu quarto. Cara, tu dorme aonde? No albergue? Ou na tua casa, né? Eu tenho filho pequeno e eu não quero. Cara, coloca um short doll, coloca uma coisinha. Ou então, se for dormir, coloca uma calcinha de algodão, que é pra transpirar. Né? Então é importante. Deixa a menina arejar. Exatamente, deixa ela respirar. Fernanda, a gente está terminando. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre constelação familiar, sobre o seu trabalho, sobre como te encontrar e, enfim, sobre a Fernanda. Então, para falar um pouquinho de constelação familiar, eu gosto de falar das 3 leis sistêmicas que regem o trabalho da constelação, né? Essa filosofia. Então, tem a lei, né, da hierarquia ou da ordem, aquela que eu já comentei, onde os que nascem primeiro são maiores e os mais novos são os menores. Então, seu pai é maior que você é maior que seu filho. E isso deve ser respeitado na relação, na comunicação, na linguagem e no seu lugar dentro do sistema. Você ficar no lugar de filho. Fique no seu quadrado.
No seu lugar de filho, né? Tem a lei do equilíbrio, que é a lei que rege os relacionamentos, né? Os relacionamentos amorosos, principalmente, mas amizades, que diz que se você dá muito para o outro, pesa. Né? E geralmente, se você dá muito, o outro rocha. Né? Não dá conta, porque ele precisa também entregar algo. Né? Então, você tem que, para entregar algo, tem que abrir espaço para receber. E quantas pessoas realmente estão aptas a receber? Porque existem muitas mulheres, por exemplo, doadoras, né? Cuidadoras, enfermeiras, que estão ali querendo cuidar, e aí ocupa o lugar o quê? De mãe. Aí fica grande em relação ao parceiro. Aí quer cuidar, né? Então, tem que ficar no lugar de mulher ou homem, né? Então, equilíbrio. E mesma coisa, um homem que procura uma mãe, né? Ele vai ficar no lugar de menino. Então, a mãe, né? É mãe. Mulher não é mãe, né? Então, saber ocupar o seu lugar também de equilíbrio numa relação. Então, o equilíbrio é uma forma de modular isso também, é a contribuição. Como você contribui com as necessidades do outro. Sim. E o quanto o outro contribui com as suas necessidades. Porque isso estabelece o equilíbrio. Equilíbrio na troca. Alinhar-se nas necessidades e alinhar-se nos contratos, né? Do que cada um precisa, o que cada um pode dar. Tem coisas que você quer e que a pessoa não pode te dar. Né? Então, se você quer, você fica no lugar de filho de novo, né? Eu quero isso. Então, não é possível. Então, é preciso ter esse acordo, esse equilíbrio. E o outro é o pertencimento. Né? O pertencimento diz que num sistema todos pertencem e ninguém pode ficar excluído. Quando existe uma exclusão, há um desconforto no sistema. E existem muitos excluídos, né, no mundo. Se a gente for pensar na nossa sociedade, né? As mulheres já foram muito excluídas, os índios são excluídos, os negros, os pobres. Né? Então, um morador de rua é um excluído. Sempre que tem uma exclusão, há um desconforto ali. Né? E na nossa família também tem excluídos. Então, pessoas que, por exemplo, homossexuais... não pode falar. Né? Um segredo de família, ou outros excluídos. Vamos lá, me dar uma ideia. De exclusão na sua família, por eu só exemplo. pensei em coisa de política aqui, não vou nem falar. Não vamos tocar nesse assunto. Então, outra exclusão, por exemplo, é um alcoólatra, que é muito comum. Um obeso, um alcoólatra, um anorexo. Então, a pessoa que está ali na ponta, que são os menores, eles tendem a olhar para esses excluídos através desse amor cego e repetir uma história, um padrão, porque essa pessoa, essa situação, esse segredo de família, ou essa pessoa que foi excluída não está sendo inserida, não está sendo reconhecida. Então, é uma forma de uma inteligência sistêmica agir para reorganizar o sistema e todos pertencerem. Se a gente for pensar, somos mamíferos. A gente precisa um do outro, né? A gente não quer excluir ninguém. Não, quer dizer, conscientemente, a gente não quer, amorosamente, pela ordem do amor, também não queremos. Isso acontece muito porque a humanidade está doente, né? Uma humanidade que na verdade, só quer excluir, e esse câncer social vai aumentando. E onde busca mais informações sobre constelação familiar ou a Fernanda? Onde você encontra? O meu Instagram é unir.fernandoliva. Unir, de união, né? E não só a constelação, também trabalho com a criança interior e trabalho com a experiência somática. Eu falo união porque é união integral mesmo, né? De unir várias sabedorias. Também estou falando muito do feminino, da mulher mais 40, né? Que é a minha faixa etária. Então, eu acho que eu tenho alguns aprendizados para compartilhar do que eu venho aplicando no meu dia a dia, saúde, alimentação, enfim. Todo mundo dá a mão. É isso, aproveitar que dá tempo ainda, né? Tem muitos anos pela frente para aproveitar. E é aquilo que você falou, agora que a gente já está num nível, né? De ter alcançado, né? Pós-estudos, maternidade. Agora eu vou decair? Não, peraí, vamos usar uma sabedoria, ciência que está ao nosso favor. E se bobear, né? Pensando em idade, se uma mulher chegar a 80... Dos 20 aos 40, ela não viveu nada. Olha quanto que ela tem para viver. E aí ela vai sobreviver. Abrir mão disso. E com a queda de hormônios, realmente, a gente
sobrevive. Se a gente não cuidar, não se autorregular e modular aí hormonalmente com recursos não só hormonais, né, Sim, mas alimentação, comportamento, exercício, autocuidado, terapia. Porque é isso, né? O mundo aí fora está te levando para uma saúde mental cada vez caótica, pior, né? Beth. Me conta. Beth Pinheiro, doutora Beth Pinheiro. Ela, ó, tava vindo aqui pro podcast para gravar esse sensacional podcast com a gente. Ângelo, o carro estourou o pneu, furou o pneu. Estourou mesmo. Estourou. Mas tô chegando. Sabe Compromisso. administrar estresse. Sim. Total. Fez do limão uma limonada. Tem que ser. E Suíça ainda e colocou um pouquinho de vodka. Não, sem vodka, sem álcool. Aqui, fala um pouquinho mais sobre a Elizabeth Pinheiro, como te encontrar. Pô, quero te agradecer muito, foi top, vai, sim, render muito esse podcast Bom, nosso. que bom. Muitíssimo obrigado a vocês duas e aí, encerro contigo. Imagina, eu que agradeço aí por ter sido convidada e pelo tema que é maravilhoso, né? Bom, vocês me encontram aí no Instagram como DRA, de doutora, né? DRA Elizabeth Pinheiro, tudo junto, com STE. Lá eu trago muita informação, né? Muita. A gente está falando ali de saúde da mulher e eu falo que saúde da mulher desde a fase de pré-concepção até a mulher 40+. E chamando a atenção de todos os pilares, né? Que eu acho que é o mais importante. Para a gente poder tentar sempre que possível trazer saúde, promover saúde. E não só ficar olhando para quando o leite já derramou. Né? A gente tentar, o máximo que pode, evitar ter que tratar de doença. Porque se a gente não tiver tempo para poder promover saúde, a gente vai ter que arrumar tempo para tratar a doença. E mais informações também tem no Cast do Bem, né? Tem o podcast meu e da Aline. A Aline é psicóloga, minha amiga, parceira. E a gente tem o Cast do Bem. É só entrar lá no YouTube, Cast do Bem, tudo junto. E ali a gente também vai trazer informação. É tudo relacionado à saúde da mulher, saúde e bem-estar da mulher. E aí, gostou do 107 Podcast? Eu adorei. Tchim-tchim. Saúde. Tchim-tchim. Saúde pra todo mundo. Valeu!